Olá, pessoas! Sou Flávia Monteiro. Estamos aqui na gravação do nosso segundo episódio do Pod Real Vida de Advogada, juntamente aqui com a minha parceira doutora Maíra Barros, com novidades, dizendo para vocês que já estamos no canal do YouTube, então é só procurar Pod Real Vida de Advogada. Estamos também no TikTok, é isso mesmo. Somos mulheres modernas, Isso. juvenis, e estamos no TikTok também. Instagram também. Então, acesse as nossas redes, tá? Vou passar agora a palavra para a doutora Maíra para darmos continuidade aqui à nossa conversa. Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui o segundo episódio, né, do nosso Pod Real Vida de Advogada. O propósito aqui é a gente bater um papo, uma conversa descontraída, saber um pouquinho da história de vocês. Hoje nós temos duas convidadas especialíssimas, doutora Andréia Tinoco e doutora Anne. Muito obrigada, Anne Guedes e Andréia, pela presença de vocês. Flavinha, agora quero te agradecer de novo, hein, Flávia? Sempre pela parceria, pela oportunidade. A gente está com esse projeto que está iniciando, já é o segundo episódio, mas a proposta é depois fazer também o canal de denúncia e estender para resolução de problemas que vocês, advogadas que atuam no dia a dia, tragam para a gente nessa conversa, tá? Vou passar agora para você, Flavinha, para você fazer a apresentação da doutora. Estamos aqui com duas amigas queridas, advogadas que advogam, lembrando, reiterando que o nosso podcast é para advocacia real, né? Que a gente sabe que realmente tem um abismo imenso quando você sai da graduação para atuar na advocacia. E aqui o nosso objetivo é trazer vida real, os desafios, né? Também trazer uma advocacia possível, né? E lembrando, sempre reiterando dessa importância de termos essa rede de apoio, de ouvir mulheres, de ouvir relatos e principalmente experiências. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar a querida Andréia Tinoco, que é uma colega de profissão, colega também de política, colega de instituição, é uma pessoa que vem trabalhando a pauta arduamente, vem fazendo um excelente trabalho na Ordem dos Advogados aqui do Rio de Janeiro. Tive o prazer de trabalhar com a doutora Andréia e sei que ela é combativa, acredita na pauta. E aquilo, né? Falar, não é advocacia por amor. Advocacia por amor, sim, porque a advocacia é muito árdua, né? Nós acreditamos nessa advocacia e nós acreditamos, para além da advocacia, em lutas, né? Em pautas reais, em pautas possíveis. E se não fosse por acreditarmos, a gente não se dedicaria tanto, né? O nosso tempo, a nossa saúde mental, o nosso dinheiro, né? Porque o nosso tempo é dinheiro como autônomas, a gente sabe como é isso. Então, a nossa dedicação sempre vai porque realmente nós acreditamos e temos retorno em relação a isso, né? Então, nesse momento, a doutora Andréia Tinoco, nesse momento não, ela é advogada especializada em direito de família, com MBA em mediações e arbitragem, e atualmente faz um trabalho brilhante com a ouvidoria, como ouvidora da Ouvidoria da Mulher da OAB do Rio de Janeiro. Então, doutora Andréia, eu vou passar a palavra para você fazer as suas complementações no seu vasto currículo e se apresentar aqui para o nosso público de maneira objetiva, já dando indícios aí do que você vai partilhar conosco. Obrigada. Olha, saiu da ordem, tá? Saiu, eu falei, eu nunca falei primeiro. Eu quero de protocolo. Faz a apresentação e a gente volta pro roteiro. Então continua. Surpresa. Gente, obrigada, tá? Obrigada pelo convite, Maíra, Flavinha. É uma alegria partilhar esse espaço com vocês, conversar um pouquinho da nossa vida, porque a vida de advogada não é fácil, né? Militar na advocacia é muito difícil, né? Como você falou, advocacia por amor, só por amor. Porque se não for por amor, não fica um advogado, né? Dos 250 mil que nós temos no Rio, com certeza 90% deles está aqui porque ama a profissão. E eu advogo há muitos anos, né? São 20 anos de advocacia. Já passei por absolutamente tudo que vocês podem imaginar, mas não vou adiantar, porque agora não é a minha hora. Já passei por absolutamente tudo que vocês podem imaginar. Mas hoje estou ocupando um espaço de ouvidora da mulher. Então, além da minha advocacia dos direitos de família, acabo entrando um pouquinho, né, na violência doméstica. Não é a minha área de trabalho no meu escritório, mas é a minha área de trabalho na OAB. Então, a gente acaba
elas caminham juntas. É muito difícil num caso de família que você não tenha pelo menos um tipo de violência. É muito difícil. Pelo menos uma violênciazinha patrimonial você tem ali quando você percebe um divórcio. Mas tô feliz. Me especializei em mediação e arbitragem justamente por isso, porque para tentar evitar o litígio, mas não consigo. Não consigo. Mas para tentar evitar o litígio, porque a gente tá mudando, a advocacia tá mudando. A gente tem que acompanhar essas mudanças. Não dá para querer viver na época que eu me formei, que eu comecei a advogar. A gente tem que entender... A Anitta, nessa área toda tecnológica aí, a gente precisa utilizar a tecnologia, precisa utilizar o que a gente tem a nosso favor, e a mediação, ela tá aí a nosso favor, né? Você economiza muito o seu tempo e o tempo do seu cliente e o dinheiro, né? Porque você diminui infinitamente o que você paga pro judiciário, que hoje é o que mais impede a gente. Mas deixo aqui minha apresentação, meu muito obrigada, e devolvo a palavra para você, Flavinha. Muito obrigada, Adriana. Adriana, não, perdão, Andréia. Eu ia ser Adriana, Acho que nós conversamos sobre isso, eu lembrei. Eu ia ser Adriana, cara. Eu lembrei nesse exato momento dessa nossa conversa no café. Dando continuidade, vou passar a palavra para a doutora Maíra Barros, para apresentar a Anne. Antes de passar a palavra para a doutora Maíra, dizer que a Anne também é uma advogada militante, inclusive foi minha professora na especialização da UERJ. Muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não só você, mas como a doutora Andréia também, porque a gente sabe como é difícil a gente ter disponibilidade com os nossos horários. E principalmente por acreditarem no nosso projeto e, para além de ser nosso, né, de toparem, embarcarem conosco nessa empreitada de trazer mulheres reais e implementar canais de denúncia para a gente fortalecer a nossa advocacia feminina /feminista. Doutora Maíra. Adorei. Obrigada, Flavinha. Assim, primeiro eu quero também vender o meu peixe aqui, né? Eu faço parte também da Ouvidoria da Mulher. A doutora Andréia Tinoco faz um trabalho brilhante na ouvidoria, com a qual eu tenho muito orgulho de participar. A nossa instituição tem um trabalho muito grandioso em atendimento a mulheres vítimas de violência, e sempre mesmo que você tem um processo da área de família, você acaba esbarrando nessas questões de violência doméstica. Então, isso é realmente gratificante, porque, de alguma forma, a gente acaba levando o nosso propósito, do que a gente acredita, para poder ajudar e combater a violência, né? Enfrentar a violência contra a mulher. Então, quero te agradecer aqui, André, pela parceria e pela confiança no meu trabalho também. E tive a sorte de conhecer a doutora Anne Guedes. Doutora Anne Guedes também tem um currículo maravilhoso, com o qual também eu conheci através da doutora Andréia. A doutora Anne é advogada também, doutoranda e mestre em teorias jurídicas contemporâneas pela PPGD da UFRJ, especializada em direito das famílias, responsabilidade civil e direito digital, membro do grupo de juristas às civilistas e da rede de estudos femininos Rede FEM. Ainda tem mais coisas, gente. Consultora da Comissão de Pesquisa IBDFAM, presidente da Comissão da Mulher do IBRAPEG, fundadora do escritório Guedes e Advogados, que é o escritório particular dela. Procura lá nas redes sociais e sigam. Além disso, ela é professora de Direito Civil e autora da obra Plataformas de Interferência Privada com as redes sociais e como as redes sociais afetam os desenhos institucionais, lançada pela editora Luminiures. Também faz parte da Ouvidoria da Mulher da UBRJ, como ouvidora adjunta junto comigo e com a André e com as demais. Quero te agradecer a oportunidade de você participar do nosso projeto e partilhar com a gente um pouco da sua advocacia, além desse currículo maravilhoso também. Passo a palavra a você, para você fazer mais algumas considerações. Te agradeço desde já. Obrigada, Vânia. Obrigada, Maíra. Muito obrigada. Obrigada, Flávia, Andréia. Às vezes a gente está, vivendo e sendo muito bombardeada por discursos, e um discurso que tem sido muito comum é o discurso de uma ajuda a outra, uma mão lava a outra, e às vezes a gente precisa e não encontra a mão ou não encontra ajuda. Então, eu queria dizer que, neste momento aqui, isso não é uma verdade, né? Porque a Andréia Tinoco é uma pessoa que, de fato,
oferece a mão quando você precisa, não só te ajuda a sair daquele lugar, como também te ajuda a dar um empurrão para que você melhore, né? Então é para cima. A mesma forma como a Maíra e a mesma forma como a Flávia, que muito gentilmente, imagina, quando a gente está numa sala de aula, a gente está trocando e aprende mais do que ensina, a verdade é essa. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de ter dessa oportunidade de falar da minha vida de advogada e de me sinto de verdade entre amigas, né, com muita tranquilidade para poder dividir o que for necessário, o que vocês quiserem saber. Vocês querem- O que vocês querem saber? Tudo, queremos saber tudo. Obrigada, doutora Anne. Obrigada mesmo, Anne. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu tenho um carinho muito especial por vocês e eu vou passar agora a palavra. Doutora Flávia. Olá, presente. Voltei, gente. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso papo informal. Então, como de praxe, acho que vai virar um protocolo do nosso podcast. A gente sempre inicia a nossa conversa pedindo para as nossas convidadas relatarem um pouco sobre o início da advocacia. Uhum. Lembrando que o nosso público são mulheres advogadas, mas também muitos estudantes, né? Então, a gente sempre faz assim, aqui não é um tratamento de choque. A gente traz a realidade, mas também traz as possibilidades da advocacia, né? E que todo mundo teve um início, né? Não sabemos como, não sabemos, mas todo mundo teve que começar, né? Foi um choque de realidade? Foi um choque de realidade. É um abismo? É um abismo. Mas, assim, deu certo, né? Tem que dar o primeiro passo na advocacia. Então, hoje, quando uma advogada recém-formada ou um estudante observa o nosso movimento institucional, político, profissional, pensa que já chegou assim, ninguém chega já moldado, né? Pronto para a advocacia, é toda uma construção. Uhum. Então, esse início é valioso. Por isso que a gente sempre pede para as nossas convidadas, nós também partilhamos o nosso começo. É óbvio que não dá para contar tudo, porque são muitas emoções, né? Mas, assim, é bom a gente saber. E, para além disso, as pessoas também gostam de uma fofoca. Então, por que não partilhar com um delicioso café um pouquinho do relato da vida de vocês, que também se torna uma inspiração e uma motivação para quem está começando ou para quem ainda está na advocacia, tá? Então, Andréia, eu vou pedir para você começar partilhando um pouquinho o seu relato. Protocolo de Total. novo, o De roteiro. novo, sim, Sem mas tudo problema. bem. Pra que protocolo? Não precisa. Ao vivo. Protocolo. Ao vivo. Doutora Andréia. Doutora Anne, que quer começar? André, pode fica bom? Pode ser. Ó, fica à vontade. Vocês aqui são as protagonistas do podcast. Então, como vocês quiserem fazer, fica à Não. vontade. Não tem A gente protocolo. tenta Bom, seguir eu um não tenho roteiro. protocolo. A gente tenta seguir um roteiro mínimo que seja, só por conta da gravação, mas fica à vontade, vocês podem Sem fazer problema. como achar melhor. Sem problema. É isso, Flávia. Não tem facilidade, né? No início da advocacia, não tem um pote de ouro no final do arco-íris, quando a gente pega aquela carteirinha vermelha e acha, agora eu sou advogada. Eu comecei trabalhando num grande escritório, aqui no centro do Rio mesmo, um escritório imenso, de 3 andares. Comecei com a advocacia de massa. Não foi fácil, gente. Não foi fácil. Foi muito difícil. O início é muito complicado. Eu reclamava todos os dias, mas hoje eu agradeço. Essa é a realidade. Porque eu aprendi muito. Aprendi num nível que eu vi colegas meus que saíram da faculdade, montaram seus próprios escritórios, não conseguiram aprender. Eu estava, assim, muito na frente dessas pessoas. Nem todo mundo consegue sair da faculdade, começar a trabalhar e também bancar uma pós, bancar um mestrado. Não consegue. Eu consegui bancar isso, já tinha quase 3 anos de formada. Uhum. Então, você não é fácil, porque não tem dinheiro quando você se forma. Não tem. Se você pega seu primeiro cliente, a gente sabe que um processo indenizatório, que é o que a maioria vai fazer, se formou, juizado, consumidor, a base da advocacia vai fazer alguma coisa disso ou vai começar só por isso. E um processo desse leva 2, 3 anos para uma indenização. O que você faz? Como é que você faz? Que vivem, o que comem, como dormem os advogados. Como pagam a Como anuidade. pagam a anuidade. Você falou em anuidade, é uma coisa que eu sempre falo. Todas as palestras que eu vou para entregar carteira, né? Tem 2 coisas que a gente sabe quando entra no curso de direito. A primeira é que vai ter uma anuidade para pagar. E a segunda é que vai ter uma prova da ordem para fazer. É. Tu não ajuda a reclamar.
Vai ter Tem que um grupo fazer. de Você sabia que tem um grupo no Instagram de advogados sem carteira? Tem um movimento de Sério? advogados sem carteira. É muito engraçado. Assim, contra a prova da ordem, né? E assim que eles passarem, eles vão passar a ser a favor. É o fato. Incoerente, né? Passou na prova da ordem, eles vão ser a favor. Pronto. Isso é até passar na prova da ordem, né? Então, assim, é difícil. O início é muito complicado. Não é simples. Mas se tiver apoio, eu acho que o apoio é fundamental. Uhum. Nem todo mundo tem. Eu venho de uma família que não tem advogado. Todo mundo é médico. Não tem advogado, então eu não tinha, sim, nada. Por sorte, meu marido é advogado também. Então, o meu sogro é advogado, com a OAB de 4 dígitos ainda. Então, assim, já tinha alguma coisa pra... Mas quem não tem nada? Quem não tem ninguém? Tipo assim, senta e chora. Então, nesse momento, eu acho que pra mim, ter entrado no escritório grande foi muito importante. Porque eu fiz uma rede de amigos e de parceiros. E entendi as loucuras que era a advocacia. A faculdade, você sai de lá, você não faz ideia. Eu costumo dizer muito que faculdade precisa ter no último ano, assim, Sim. a matéria como se virar depois de pegar a OAB. Sim. A disciplina choque de realidade. Choque de realidade, uma excelente disciplina pro último período. Porque você sai achando que é tudo muito fácil. Exatamente. E não é. E eu saía do escritório 2 horas da manhã. Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado, eu trabalhava Natal, Ano Novo, Carnaval. Porque a advocacia de massa é isso. É. E não tem o que reclamar, é isso ou rua. É isso ou rua. Você precisa pagar suas contas, você tem, né, uma casa para sustentar, então você acaba aceitando. Mas, em algum momento, você também vai esbarrar no ensino. Aquelas pessoas vão te ensinar muito. Te ensinar muito a crescer. Se eu tivesse que fazer, eu faria igual. Uhum. Eu não teria aberto escritório de início, eu teria entrado no escritório de massa, porque eu acho realmente que eu aprendi muito, conheci muita gente boa. Eu tive excelentes orientadores, excelentes coordenadores. E dali, não sei se vocês sabem, eu parei de advogar. Eu fiquei sem advogar 3 anos. Parei mesmo, real. Desistiu? Desisti da advocacia. Eu passei por desistir da advocacia. Olha a fofoca aí, gente. Eu passei por desistir da advocacia, fui morar na praia, abri um restaurante. Olha que loucura. Nossa, completamente diferente. Traumatizou, Eu hein? cozinho, né? A minha vida é cozinhar, né? Terapêutico. Eu amo, é minha terapia cozinhar. Eu Maravilha. eu larguei a advocacia. Fiquei 3 anos sem advogar nada. Assim, de 2008, formei em 4, de 2007 a 2011, sem advogar. Parei, não tinha nenhum processo. Não tinha. Só pagava a OAB, né? Porque tem que pagar, porque senão ia ter que fazer a prova de novo. Mas assim, sem zero processo, saí da advocacia por quê? Desestimulada. Desestimulada. Só que quando você ama, não tem jeito. Não tem. Olha que eu amo cozinhar. Mas não é a mesma coisa, sabe? É a paixão pela profissão que você escolhe. Estudei tantos anos. Não foi difícil, não foi fácil me formar, foi muito difícil. Então, voltei para a advocacia. E aí você para 3 anos. Faz o quê quando volta? Sem nenhum processo, sem nenhum cliente, sem nada. E aí você tem que começar aquilo do zero da advocacia. Aí fui montar meu escritório, aí fui começar aquela advocacia caseira. E aí me apaixonei pelo direito de família. Nesse momento, me apaixonei pelo direito de família, porque a regra é que o cliente de família é um cliente para a vida toda. Nasce, cresce, reproduz e morre, como eu costumo dizer, é igual as plantas. Então, você vai ter divórcio, troca nome, faz inventário, registro civil. Você tem cliente para a vida toda. Pensão, no final chega sucessão também. Exatamente, você tem um cliente. A família de sucessores é um cliente que você tem para a vida inteira. Pra vida inteira. E depois você tem os filhos deles, os netos deles. Então, E todo mundo tem família ainda, né? todo mundo tem família Daqui ainda. a pouco vai começar a E é festa da uma chocadeira. área que te dá um retorno imediato. Você não precisa esperar uma eu não podia mais esperar. Eu já não tinha mais tempo para esperar. Que te dá um retorno imediato, porque você recebe, né? Tô fazendo um merchan do direito de família, gente, que eu amo direito de família, tá? Eu tô fazendo um merchan. Mas, não sei se vocês sabem, o direito de família inflou quando a reforma trabalhista aconteceu. Muita gente migrou para a área de família, porque, né, não tinham mais o número de ações que tinham antes, e muita gente migrou para a área de família. Mas é uma área do direito que vale muito a pena. Muita gente não gosta. Você estando, né, medicado,
Fazendo Fazendo terapia, terapia, porque crossfit. aquele papo de que você deixa os problemas dos clientes no escritório quando você fecha a porta é mó Não. mentira. Mentira. Não. Isso não existe. Você dorme e acorda pensando que, aquela Sofre pensão. com o cliente. Você sofre. Sem contar aqueles que viram amigos de tanto tempo depois de advogando, né? Eu bloqueei isso, tá? Isso foi uma aprendizado. Isso eu bloqueei. Eu me tornei amiga e depois inimiga de muitos clientes. Mas quando você se envolve, você acaba não raciocinando direito no processo. Uhum. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Você não se sensibilizar, né? Porque você vê cada absurdo que é assim... Até o perfil do advogado familiarista, eu também sou, essa sensibilidade, esse olhar diferencial, né? Caso contrário, não tem nem como atuar, né? E o difícil também, enquanto profissional, é você saber que aquele problema não é seu, né? Que a sua atuação tem uma limitação ali no profissional, né? Em relação à advocacia, mas que você se toca ali, porque você é um profissional colaborativo, um atendimento humanizado, até onde ali aquele sentimento vai ficar com o cliente, você vai somatizar e levar para sua vida pessoal. É óbvio que é inevitável em alguns momentos você não somatizar, gente. Nós somos humanas, faço terapia há 5 anos, e a terapia vem me ajudando muito, nos meus casos, assim, de escritório, de vida, para além da vida profissional, temos subjetividades, né, questões que todo mundo precisa, todas nós precisamos ter um olhar, se curar, enfim. Mas, principalmente na área de família, eu vejo essa necessidade das profissionais também terem um pouquinho de tempo para ter esse cuidado com a saúde mental, porque a gente acaba se envolvendo real e, para além do envolvimento do sentimento, a frustração também, né? No nosso primeiro episódio, nós estávamos com 2 criminalistas e uma falou que o judiciário é um grande limitador da nossa profissão. E com certeza, né? Porque quando a gente faz uma petição, elabora a nossa tese, toda de forma artesanal, com um olhar diferenciado, e vem uma decisão totalmente diferente, uma decisão machista, uma decisão que não teve o olhar ali realmente na questão do mérito da criança ou do adolescente, enfim, a depender do caso, a gente se frustra quanto pessoa, para além da profissional. E como passar isso? Porque a nossa profissão, para além da área, é uma relação de confiança. Por mais que seja de e-mail, a gente explica isso para o cliente, esteja numa cláusula no contrato, ele acha que você vai resolver tudo e você que toma as decisões. E O da cliente forma já que bate ele no quer. teu escritório com o valor da causa e tudo hoje. Ó, doutora, isso aqui é 20 mil reais e eu vou conseguir. Eu vi lá no Pai de Todos Nós, que é Causa ganha. aquela plataforma que todo mundo pega informação, já chega, já acontece então. Mas, enfim, o perfil do cliente hoje também é outro, né? Mas a minha fala aqui no encontro da fala da doutora André é realmente isso, em relação aos nossos sentimentos, com o nosso cuidado com nós mesmos, enquanto profissionais, principalmente profissionais que atuam na área de família e sucessões, né? Que é inevitável, e a importância de limitarmos esse sentimento, né? Para não gerar uma frustração, para a gente também não sofrer e também a gente se perder ali. Porque no início da minha advocacia, teve processos que eu achava que eu era a mãe da criança. Então, eu estava na audiência, eu não estava ali como advogada. Eu falei assim, nossa, não, eu estou extrapolando a minha atuação, eu não tenho filhos. Essa criança não é minha filha, entendeu? Então, já começa esse envolvimento. Então, e também a experiência também te faz ter esse olhar mais frio, mais profissional, né? No início é tudo muito intenso, a gente não sabe de nada, a gente acha que realmente vai resolver, tem aquela sensação de advogada revolucionária. Vou ganhar no grito. Vou dar ganhar no grito. É lei. E todo mundo passa por isso. Então, ouvir o relato de outras advogadas, isso eu sempre respeitei, sabe? Independentemente de titulação, que eu sei que a nossa profissão é muito elitista, né? A gente tem esse cuidado de ouvir a experiência do próximo, porque isso a gente aprende, né? Quantas vezes sentado aguardando uma audiência, a gente troca um caso e você escuta, opa, eu posso aplicar isso no meu processo? Que legal, posso fazer assim? E assim a gente vai vivendo, né? Porque, como foi dito aqui pela doutora, a gente não aprende essa vivência na graduação. Não. Por mais que todas nós passamos, os alunos tenham a prática jurídica, cara, é completamente diferente, gente. Completamente diferente. Então, e mais, só a vivência mesmo. Aí eu falo, só é advogado quem realmente advoga. Não, e no direito de Né? família, E então... no direito de família, então, principalmente. Não tem CPC, né?
Você pensa no direito de família, Eu né? acho que nessa Você pensa estrutura. rasgado. Você fala 15 vezes em provas, você fala que fato novo é fato novo e vamos lá, e vamos embora. Agora vai falar de prova de novo, agora vamos fazer outra audiência, agora vamos... Não tem, Ah. gente. Direito de família não tem. São os fatos que vão acontecendo ao longo do processo é que vão empurrando aquela marcha processual ali. Juiz de vara de família Marcha só lenta. faz o feijão com arroz, eles não se atualizam. Acho que, na verdade, é o grupo de juízes que menos se atualizam. Eu acho que são os juízes que trabalham nas varas de família agora estão sendo obrigados, porque estão tendo que fazer sucessões de inventários, né? A família nas comarcas do interior estão fazendo inventário de sucessões, saiu das varas cíveis, Aham. então eles estão tendo, que a gente está vendo cada loucura que É está mesmo. acontecendo nos processos de inventário, de extinção, umas coisas muito absurdas, porque você vê claramente que é um juiz que nunca atuou naquilo ali, nunca. Então, assim, essa é a nossa vida real, né? Eu só queria complementar dizendo que dentro da estrutura do judiciário que a gente tem hoje, quem está perto das pessoas somos nós, advogados e defensoria pública. Então, se a gente não tiver a condição de fazer esse exercício, né, de se colocar no lugar do outro, entender, a gente vai querer sempre fazer uma aplicação objetiva da lei, como muitos juízes fazem, considerando que a lei não pode mais ser objetiva, Andréia. Pois é. A lei tem que levar em consideração um caso concreto, né? Acabei de ouvir a professora Maria Cristina Detico, lá na PGM, falar exatamente sobre isso. Podemos fazer milhares de leis lindas, objetivamente consideradas, mas, ao fim e ao cabo, né, é a sociedade sob a aplicação da lei que vai ter uma resposta equilibrada. Então, quem está perto das pessoas e pode se colocar nesse lugar, né, de partilha, mas nós somos nós, então tá tudo certo. Vamos sofrer com o cliente, vamos chorar, tá tudo certo. Porque aí também, se não tiver essa parte da sua advocacia, você acaba o quê? Não tendo empatia com o outro, né? Isso mesmo. E a gente se perde, por exemplo, eu e a doutora Flávia, a gente faz advocacia humanizada, extremamente contextualizada naquele cliente, com aquele problema específico, com toda uma delicadeza, né, doutora Flávia? Então, assim, se você não tiver, realmente você vira um juiz. Igual um juiz, Dependendo né? do cliente, por exemplo, eu não gosto de música sertaneja, com todo respeito. Mas dependendo do cliente, se ele quiser que eu escute, eu escuto. Entendeu? Porque a gente é advogado, nós somos Chegar lá, parciais. Vamos ouvir evidências juntos? Vamos ouvir evidências Doutora, juntos. vamos dançar. Vamos dançar. Doutora Anne dança. Porque você tem que avaliar o que o cliente precisa daquele momento. Você tem que saber muito o que você vai dizer para aquele cliente naquele momento. Exato. Porque pode ser uma oportunidade de você talvez resolver aquele problema dele ali, naquele momento, ouvindo evidências. Ouvindo Uma estratégia. Estratégia. Doutora Anne, quero pedir uma gentileza. Depois das evidências que você dança lá com o seu cliente para falar de Meu partilha, conta pra gente como que foi o início da sua advocacia, o que você teve de empecilho, problemas, só pra gente saber um pouquinho do início da história da doutora. Eu juro que eu fiquei pensando nisso, né? O que eu vou dizer lá no Pod Real Vida de Advogada? Primeiro, eu não queria ser advogada. Tava tudo errado. Eu queria ser artista, né? Olha, tá aí a Então, dança. tá aí tudo. Artista. Menina, olha, quer que eu canto, quer que eu dance, Tudo a eu ver. danço, sapato, faço qualquer negócio. Eu não queria ser advogada. Eu tava ali porque eu queria devolver pro meu pai o investimento dele, né? Porque ele faz assim, invisto na sua educação, beleza. Então, minha vontade era acabar a faculdade, pegar o diploma, entregar para ele e falar, querido, toma aqui, eu vou ser artista. Beleza. Então, eu estudava Direito e estudava na Casa das Artes de Laranjeiras, curso de formação de ator mesmo, o negócio era sério. Só que aí chegou lá no momento da minha formação em que eu tinha que escolher ou eu ia participar da peça final, que é uma coisa que você tinha que se dedicar muito, ou eu ia fazer o exame de ordem. Falei, bom, não posso entregar só um diploma para ele, né? Porque senão ia ser o quê? Bacharel. Tem que entregar para ele um negócio mais certo. Então, vou parar aqui esse negócio de artista e vou fazer o exame de ordem. Por que eu fiz isso? Que nunca mais eu voltei. Poderia ter uma vida mais leve, mas não. Fiquei naquele negócio ali da advocacia e nunca mais voltei, né? Para a arte, fiquei nessa. Aí tá bom. Aí dentro da advocacia, o que você vai fazer? Porque a gente se apaixona porque o direito penal, nunca me apaixonei por direito penal, né? Acho bom para quem gosta. Eu gostava das coisas que eram concretas. Então, a única coisa que eu poderia fazer era trabalhar com direito civil. Porque, para mim, sempre foi mais fácil aplicar o que eu entendia
e conseguia visualizar na prática. Tá. Eu tinha, então, uma professora que era uma mulher preta, né? Uma mulher muito importante, que era a professora Armanci, que ela não é uma grande acadêmica, você não vai encontrar livros escritos sobre ela, mas ela ia dar aula com uma força, sabe, de quem sabia o que estava falando, porque conhecia os casos e nos ensinava a partir da sua experiência, né, como advogada. E ela também era conciliadora do TJ. E eu sempre gostei da forma como ela lidava com aquilo, que era menos leia isso, leia aquilo, e mais, esse caso aqui era dessa forma, nesse caso aqui era dessa forma e tal. E eu descobri depois, né, quando ela faleceu, e foi assim que eu descobri que ela tinha falecido, que por um post da Portela se despedindo de um grande baluastre. Ou seja, a Armanci não só era mulher, preta, professora, como era sambista. Ou seja, era a pessoa certa, né, para eu poder ter uma inspiração. E foi nela que eu me inspirei. E também pensando assim, acho que vale muito mais do que a minha vida e a minha trajetória, são as pessoas pelas quais eu passei, tive, como você, né, André, a oportunidade de ser moldada. E fiquei, juro, pensando nisso, passei pelo escritório de uma grande civilista, a doutora Maria das Graças Correia Lima, que só trabalhava com direito imobiliário, e por conta dela, na minha primeira pós, eu fiz um TCC sobre o acesso à moradia. Depois, eu passei pelo escritório do Dr. Lauro Schuch, um grande oralista, né, uma pessoa que eu precisava ver trabalhando o convencimento do tribunal, e ele era assim, ele poderia, ainda está vivo, né? Se tivesse 5 votos contrários e uma possibilidade de reverter, ele revertia na tribuna, porque falava com uma certeza, uma garantia, e eu, olha, eu quero ser assim, né? E aí, pá, guardei o Lauro Schuch, e depois eu fui ser advogada pública um período da minha vida, como você também, já fui advogada, já dancei em vários, né, lugares da advocacia, e onde eu tive a oportunidade de aprender a ser cirúrgica com o doutor Isaac Inácio e a doutora Solange Aze, que são procuradores do Conselho Federal dos Representantes Comerciais. E aí eu aprendi que, além, né, da minha arrogância juvenil, né, e de tudo que eu tinha estudado e não sei o que lá, porque eu gostava muito disso, tinha necessidade de eu olhar para o caso com o caso, né, a partir da lei, que lei é aquela, repetir. E aí eu comecei a trabalhar artesanalmente, né? E os lugares que eu passei me construíram como advogada. A advocacia é uma área muito árdua. Eu não sou também filha de advogados, nem neta de advogado. Meu marido não é advogado. Imagina, era para eu ser o quê? Ou artista ou contabilista, né? Minha mãe era contabilista, que na época assim falava, meu pai já é contador formado. E aí eu poderia ter ido por essa área, mas não. Fui desbravando aí, construindo essa estrada de tijolos. E muito lá na frente, né? Em 2017, depois que eu já tinha andado, porque eu me formei em 2002, para o meu azar, gostava de quê? De direito civil. Queria fazer exame de ordem em quê? Direito civil. Em 2002 mudou o Código de Direito Civil, né? Com sorte. O meu mudou no meio da faculdade. O meu Pelo mudou no meio amor. da faculdade. E agora, né? Falei, não vou fazer aqui de direito empresarial para garantir, depois eu volto. Deu tudo certo. Preciso passar na prova. Deu tudo certo, né? Fui lá, empresarial, pá. E aí eu fui advogada, né? Advogada. Quando eu me liguei que não era suficiente o dia a dia, porque o mundo da advocacia dá muito tapa na nossa cara, né? E a gente tem que tomar na esquerda e oferecer à direita, e nessa aí eu preciso de mais. Eu preciso, além dessa estrada, uma formação acadêmica que dê respaldo para o que eu estou dizendo, que possa dar segurança para o meu cliente e que possa me dar mais segurança, porque eu não tenho ninguém para recorrer. Fez muita diferença quando trocou o timbre do escritório que eu trabalhava. Quando o timbre do escritório era de um grande advogado, eu tinha uma forma de tratamento. Quando eu deixei de ter o timbre e passei a ser só eu, né, imigrante de família paraense, sem nenhuma atividade, nossa, foi muito difícil. E era necessário que tudo isso fosse suplantado. A única forma que eu tinha de fazer isso
era sabendo muito do que eu estava falando. E para saber muito do que eu estava falando, eu tinha que perder muitas horas sentada numa cadeira, lendo muita coisa, estudando muita coisa. Gosto do direito civil, queria muito gostar de uma área só, falar assim, não, só família. Não acontece isso, porque às vezes você está ali fazendo, né? Uma ação de divórcio com partilha e a moça construiu no terreno do sogro, aí tem a benfeitoria e tem o direito de propriedade, tem a posse. Então não tem como ser só uma coisa. Você passa por todo o direito para entender que o direito civil é o direito da vida. A gente está vivendo, e eu também nunca abri mão da minha vida por causa do direito. Então, eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos, né? Tenho a minha casa, tenho as conquistas que eu fui tendo a oportunidade, porque de onde eu saí, mesmo não tendo nenhuma ajuda, já foi um lugar diferente de muitas outras advogadas que também saíram, né, nesse caminho. Então, na minha trajetória, eu acho que o que vale a pena mesmo partilhar são as coisas que eu aprendi com as pessoas com as quais eu aprendi, que fazem muita diferença, porque é o lado humanizado que vai te trazer mais coisa do que uma boa doutrina, mas a doutrina tem a sua importância, porque é o que vai te embasar para você, ao invés de gritar com o juiz, às vezes dá vontade de gritar com o juiz, mas ao invés de gritar com ele, falar assim, não, mas tem aqui um julgado nesse sentido, mas tem um entendimento nesse sentido. Né? Uma vez eu fiz uma audiência e era uma exoneração de alimentos, e a juíza disse assim, doutora, tem que aceitar o acordo, porque você sabe que ele vai fazer, vai virar maior de idade, e o pai pode suspender os alimentos. E aí eu quero ver, porque o STJ já mudou de entendimento. Falei, excelência, muito obrigado pelo ensinamento. Me diga qual foi a súmula que revogou aquela que diz que a suspensão de alimentos só pode ser mediante nova súmula. Né? Se tem outra, eu vou ficar feliz em aprender com Vossa Excelência. Agora, se não tiver, eu quero a aplicação dessa. Porque, né, pelo amor de Deus. Então, é só o conhecimento, o estudo, as horas que vão dar para a gente essa substância. Então, eu também sou acadêmica tardia. Né? Sou acadêmica tardia. De vez em quando eu encontro, né, os meus jovens colegas com 20 anos, né, enfim, 30 anos, já está muito longe, que eu estou com 44, né, fazendo suas teses e muito preocupados com o direito teórico, e aí eu fico me vendo ali pensando assim, vai cair essa ficha ainda. Vai cair, não. Quando bater na rua... Vai cair. E entre o que a gente está lendo aqui e o que você vai ver no mundo real, nossa, mas muda tudo. E a gente tem que estar com humildade para saber que a gente não sabe tudo, né? Para aprender com aquele que a gente acha que sabe menos. E para seguir o resto da vida aprendendo. Porque, minha querida, escolheu direito? Esquece. Vai estudar o resto da vida. Eu já pensei em colocar, né, no meu testamento vital, um lugar no caixão para o Código Civil. Acho justo. Porque se eu sou tão apegada... Alexandre Câmara junto. Eu Eu não fico sem aquele livro. Sabe, é uma coisa tão próxima. Você bota, por favor, um compartimento aqui para eu levar o Código Civil comigo. Né? Estão querendo mudar agora de qualquer jeito. Antes de mudar, deixa eu terminar de aprender esse que não acabou, e depois você muda. E lá no final você bota uma gaveta para eu levar. Muito bom, doutora Anne. Obrigado. Eu também me formei pelo Código de 16 e quando eu estava finalizando, veio o novo código. Aí eu tive que fazer todo o trabalho de estudar tudo de novo para fazer a prova da ordem. E também fiz empresarial, porque eu queria passar, mas também sou familiarista, igual a doutora Flávia. Gosto muito de direito civil, mas a gente acaba não sabendo tudo, mas querendo aprender um pouco de tudo, né? E hoje eu também, como eu falei no episódio anterior, eu faço parcerias com outros advogados de outras áreas e a gente acaba aprendendo, né? Assim como a doutora Andréia ficou 3 anos sem trabalhar, eu fiquei 10 anos aí no limbo. Contei até no outro episódio que eu entrei num escritório de advocacia com a carteira da ordem, porque eu passei na primeira prova, 6 meses depois de formada, e já entrei naquele escritório sem saber nada também, mas com a humildade de receber um cargo de estagiária para trabalhar, mesmo com a vermelhinha. Então, assim, a gente leva isso para a vida, né? A oportunidade
que a vida te propõe e com a humildade, né, de saber que você vai ficar a vida inteira, mas com o objetivo de chegar em algum lugar, com essa advocacia que a gente tanto problema tem, mas que a gente tanto ama, trabalha e sustenta a nossa casa, a nossa família. Tem muitos percalços, claro, muitos problemas, mas é o que a gente consegue fazer hoje aí, né, com esse... como foi que a advogada falou no outro episódio? Com esse Limitador. limitador do nosso judiciário e de tantas outras, de quem atua em delegacia também, enfim, mas a gente acaba levando. Assim, a senhora partilhou, a doutora partilhou o início da advocacia, que é muito válido. Eu espero que sirva de exemplo também para algumas pessoas, para alguns advogados jovens, porque aqui a gente também faz o projeto voltado para a advocacia feminina, mas também para a jovem advocacia, com o objetivo também de influenciar, incentivar com toda essa história que vocês acabaram de contar. Você sabe, Maíra, Flávia e André, que eu vivo um conflito sobre essa questão da hiperespecialização, sabe? Porque eu acho que, na medida em que a gente tem o direito constitucional sobre todas as normas, a gente... Participação especial. Alexandre acabou de Tudo entrar aí. bem, pode entrar. Alexandre acabou de entrar aí. Seja bem-vindo. Eu acho que essa questão da hiperespecialização da advocacia, desde a Constituição, é uma coisa que faz pouco sentido, porque... Bom, vamos lá ver se a gente chega numa conclusão. Sim. Porque quando você é hiperespecializado, eu sou advogada de família, sou advogada de responsabilidade civil, sou tributarista. Se você for advogar a partir do caso concreto, você vai precisar de tudo. Vai. Eu vou fazer um inventário, eu tenho que saber como é que eu recolho imposto de transmissão. Eu vou fazer um inventário. Não tem como. Ah, mas você... Antigamente a gente só pegava o recolhe. processo e levava lá na fazenda. Agora, senta e faz, advogado. Mas aí, querido, e aí de você que coloca errado uma partilha, né? Porque aí vai pagar o imposto sobre partilha e não sei o que lá. Isso. Então, eu acho que a gente tem que saber a base. E o nosso trabalho só começa a ficar bom quando a gente entende a engenhoca. Porque a gente pode não saber tudo, não tem como saber tudo. Possível. Mas a engenhoca, você sabe que tem a norma, que tem a jurisprudência, que tem a doutrina, que você pode usar, que você pode tentar aplicar esse instituto de uma maneira ou esse instituto de outra maneira. Se você é advogado do réu de uma forma, se é advogado do autor de outra forma. Então, a gente que está perto das pessoas, entendendo a engenhoca, você consegue colocá-la para funcionar a partir daquilo que você é demandado, né? Então, eu sempre fico nisso. Ah, mas eu deveria me apresentar como advogada de direito de família, já que é isso que eu faço mais. Mas eu gosto tanto de direito digital, mas eu gosto tanto de direitos reais. Então, acho que quando a gente entende o nosso lugar, isso é importante. Quando a gente entende o nosso lugar na sociedade, como advogada, como mulher, fazendo esse trabalho, querida, manda o que você tiver aí que eu vou resolver para você. Manda o que você tiver. Muito bom. Nem que eu tenha que buscar Não. uma parceria. Não me nem manda que eu uma tenha ação que fazer. trabalhista, não. Que eu vou Doutora Flávia ajuda. Manda. Nem que seja ligar pro outro assim, vem cá, me ajuda aqui com isso aqui que eu tenho uma cliente trabalhista. Não, porque ninguém vai sair por aí. Eu liguei pro amigo, eu tenho que contratar uma pessoa. Como é que eu faço? E aí a gente entra agora na questão da rede de apoio, né? Essa parceria não é só parceria, é uma rede de apoio para a gente poder continuar advogando. Ele me E ajudou duas advocacia é semanas isso. atrás, ó. Sim. Viajando. Tô viajando. Você vê a parceria que acaba virando uma rede de apoio, uma advogada ajudando a outra, e assim vai. Aqui a gente também se ajuda, não só nas questões processuais, mas em outras questões também. E a gente vai conseguindo fortalecer a advocacia, sobretudo a advocacia feminina. Sim. E eu acho que isso é muito importante, que também é um pouco do objetivo do nosso projeto. O fortalecimento da advocacia feminina. Né, doutora Flávia? Sim, sim. E eu fiquei aqui pensando, como sempre, né? Nossa conversa são provocativas as falas. A fala da doutora Anne, no sentido, ela falou de humildade, né? O conhecimento como a nossa principal ferramenta de trabalho. Sim. E que cada mulher vai ter um início diferenciado na trajetória da advocacia. E que a gente precisa ter esse olhar interseccional. Sim. Né? Os meus desafios não são os mesmos que o seu, do que a doutora Anne, e de nenhuma outra mulher. Né? Exato.
No meu contexto, eu fui a primeira pessoa a me formar da minha família, tem ensino superior. Eu sou uma mulher que me declaro negra, não sou retinta, mas eu me afirmo como mulher preta. Sou advogada, tenho o meu escritório. Então, a minha linha de partida é mais difícil. Porque, para além do meu conhecimento, que eu preciso disso, para além de como base da minha advocacia, também para me afirmar nesse mercado. Né? Porque eu sou questionada mais vezes. Né? Sim. Para captar clientes, eu tenho mais dificuldades. Para precificar o meu trabalho, eu tenho mais dificuldades. Né? E quando falo eu, incluo aqui a advocacia negra. Eu faço essa fala para também trazer essa problemática e como a gente precisamos ter esse olhar interseccional e tratar a especificidade de cada mulher. Exato. Né? A advocacia é uma advocacia que deveria ser representativa, né? É uma advocacia diversa. Temos vários tipos de mulheres aí enfrentando aí a advocacia diariamente e com diversos tipos de atravessamentos, opressões e violências. Exato. Né? Nós somos mulheres, só por sermos mulheres, a advocacia se torna mais árdua e desafiadora. Porém, de acordo com os marcadores sociais, a advocacia é ainda mais desafiadora. Né? Mas, para além das questões sociais, né, que a gente enfrenta diariamente, é importante a gente pontuar aqui, de reconhecer que a gente nunca sabe tudo e nunca vai saber. Né? Esse G20 eu participei da FLUP, uma feira literária de mulheres negras periféricas, da periferia, mas com mulheres negras, que foi essa edição, a Beatriz Nascimento foi homenageada. E eu saí de lá assim, falei assim, nossa, como eu não sei nada, né? A gente sai assim, gente, como a gente tem que calçar a tal da sandália da humildade, né? E isso não é nenhum demérito, né? E isso é uma virtude, saber que se, nossa, eu preciso, vou estar sempre, nós somos pessoas que estaremos sempre em evolução, mas eu tenho que me permitir isso, né? A buscar esse conhecimento. Então, para as mulheres, para quem está, os graduandos, não ficarem na zona de conforto, né? Sempre tentarem se atualizar, buscar uma ferramenta, fazer uma leitura, sim, se qualificar academicamente. O mercado exige isso de você, né? Para além também de você usar isso como ferramenta na sua própria advocacia. Né? Então, mas sempre com essa consciência. Eu nunca vou saber nada, e realmente não. Eu acho que esse é um leão por dia, né, Um leão Flávia? por dia. Esse é um leão por Eu dia. tenho um hábito muito Essa engraçado. construção, né? É uma construção diária. Mas se não é pela essa rede, você, primeiro que muitas, por exemplo, eu me formei em 2015.2, comecei a advogar em 2017. Muitas colegas minhas já ficaram no caminho, assim, desistiram da advocacia. Não quero advogar, não é o que eu quero. O primeiro contato já foi super traumático e optaram por outras profissões. E, ok, isso faz parte da vida. Mas eu vejo que a realidade da advocacia realmente foi o fator determinante para elas desistirem. Não foi uma opcional. Eu queria ser artista, tive contato com direito, optei por ser artista. Não quero contato com direito. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Aqui a gente não vai romantizar a advocacia, longe disso. Mas também, assim, a advocacia hoje, falando agora de uma experiência pessoal, acho que é importante também a gente partilhar, ela me proporcionou uma vida completamente diferente. Me proporcionou realizar sonhos, conhecer pessoas, estar em lugares que estavam muito distantes de acordo com a minha realidade social. Né? É óbvio que a gente sempre tem sonhos, almeja alcançar voos maiores, mas eu não posso ser aqui ingrata, falar que só é difícil. Não, a advocacia me deu uma vida um pouco mais confortável. Né? Hoje eu consigo ajudar a minha família, tenho um pouco mais de conforto. Óbvio que o conforto para mim não pode ser o mesmo conforto para você, depende do seu lugar de privilégio nessa sociedade. Mas aqui no meu lugar de fala, o direito mudou a minha vida. E acredito que vai continuar mudando, porque a gente precisa acompanhar, senão a gente está fora do mercado, né? Sendo realista de novo. Mas, assim, a gente tem que trazer essas vivências e trazer também esse lado otimista da advocacia. Óbvio, como eu falei inicialmente, eu cuido da minha saúde mental, faço atividade física como válvula de escape, porque a demanda é grande, gente. E a morosidade brasileira é imensa. A gente tem uma cultura litigiosa muito enraizada no país.
As pessoas, por mais que tenham a possibilidade de resolver consensualmente, elas querem brigar por ego, vaidade, vingança, etc e tal, né? Seres humanos. Então, precisamos estarmos preparadas para isso, e acaba que o judiciário é o nosso único caminho, judicializar o litígio, né? Por mais que por mais que eu entenda a mediação como um instrumento facilitador, que principalmente a mediação judicial, às vezes a gente consegue resolver, mas as partes precisam estarem disponíveis, Que é raro, né? Que é raro. A advocacia extrajudicial, ótima, excelente, mas a gente tem essa cultura, precisa ter essa ruptura. E, fazendo o recorte aqui da nossa área família e sucessões, quando tem sentimentos ali, né, tudo fica mais sensível, né? Qualquer tipo de ruptura potencializa os sentimentos negativos do ser humano, que ele fica realmente com raiva, e a criança se torna instrumento de vingança. E, ou seja, eles querem um advogado para realmente alimentar o litígio. Recentemente, só para encerrar aqui a minha fala, eu fui destituída de um processo, porque eu não queria fazer uma petição de afastamento do genitor e pedindo guarda unilateral, que não era o caso, e porque a parte falou que queria fazer um registro de violência doméstica na DEAN e não era caso de violência doméstica. Fiz uma reunião, expliquei, né, que não era possível, que eu não iria fazer aquilo que ela queria e que, inclusive, que ela poderia responder por denunciação caluniosa, etc e tal. E na semana seguinte ela me destituiu do processo. E tá tudo bem, né? Mas isso, eu falo aqui só para exemplificar que a pessoa que realmente quer o litígio e quer ali brigar e mentir, né? E nessa parte a gente tem uma pessoa que é sempre mais vulnerável. Nesse caso aqui, uma criança. Então, assim, é difícil a gente manter até os nossos ideais, os valores, e contratou uma outra advogada que topou, e tudo bem, ok, faz parte. E foi. E o objetivo maior é o melhor interesse da Não, ela não criança. lembrou, esqueceu. E ela não levou em não consideração levou. isso. A verdade é que a gente tem uma parte muito difícil nesse contexto, que é dizer para o cliente, muitas vezes, o que ele não quer ouvir. Exato. Eu jamais vou ser uma advogada que vou dizer para o cliente tudo o que ele quer ouvir. Eu jamais vou entrar com uma ação sabendo que eu vou perder. Primeiro que eu já não gosto de perder. Eu sei que a gente perde. A gente perde. Acabei de ler para vocês aqui, a gente perdeu essa ação. A gente perde, é normal ganhar, perder, até porque é julgamento. A gente recorre até onde dá, até onde não vai prejudicar seu cliente. Também não adianta você, por ego, sair recorrendo e levar multa, levar litigância, levar até tentatória à justiça. Acho que não vale a pena, mas eu tenho colegas que são assim, mas eu não faço esse tipo de coisa. Mas a gente fica com a parte difícil. Porque o cliente, ele tem uma expectativa. Sim. Porque o porteiro disse, o vizinho disse, Taxista. o tio do Zap, o cara do Uber O disse. cara do Uber. Sem desmerecer. Ele viu no Google. Sem desmerecer nenhuma dessas pessoas. Sim. Mas elas estudaram. Elas estudaram. A verdade é essa, e a gente estudou. Então, dizer para o cliente aquilo que ele não quer ouvir, eu acho que é a parte mais difícil e o principal papel do advogado. Porque você tem que ter o pé, você não pode prometer para o cliente que você não vai cumprir. E Esse aí? caso que a gente estava junto, discutindo. Eu não posso prometer para essa minha cliente, esse meu cliente, alguma coisa que eu não vou poder fazer. Eu tenho que fazer, olha, porque, né, muito do processo a gente ganha pela parte processual, não pelo direito material. Sim, exatamente. Principalmente se você pega um adverso que desconhece o processo. Então, você sai metade do caminho na frente. Mas imagina se eu vou dizer pra pessoa, olha, faz isso. Daqui a pouco ele tá respondendo. Ele Exato. vai dizer, foi a minha advogada que mandou fazer. Aí tem aquela... Olha a conversa aqui no WhatsApp, porque gravam tudo. Praxe, essa aí Tudo. Olha top a conversa 10 da advocacia em relação Aí cliente-advogada, gente. É um print do WhatsApp. É uma print do WhatsApp. E aí, lembrei de um caso agora que eu acho interessante também falar. Eu não advogo para homens, né? Mas aí eu até mudei o meu jeito de advogar por conta de dois pais que eu faço regulamentação de convivência. Um é modificação, porque ele, quando fez o divórcio, né? E a regulamentação, os alimentos, quando separou da mulher, ele fez uma convivência livre. E aí, depois que a mulher conseguiu, entrou numa outra relação, né? Teve um outro filho, ela começou a dificultar o acesso do pai. E aí ele me procurou. Aí eu falei para ele, assim, olha, eu não advogo para homens. E ele falou, poxa, mas como você quer muito, né? Eu vou levar em consideração que você é um pai, que tá sem ver o filho e tal. A gente levou
um ano para conseguir uma tutela para ele poder conseguir a visitação, a convivência. Um ano para convivência. E aí, quando chegou agora esse feriadão aí do G20 e tal, nada estipulado, porque ainda é uma tutela, uma decisão provisória, o processo ainda não acabou. Ele me ligou, ele falou: olha, eu queria pegar no final de semana que é meu, que está na decisão, mas eu não queria devolver na segunda-feira, porque ele não vai ter aula por conta do feriado do G20. E aí ele falou: tem problema? Eu fui lá, peguei de novo a decisão, porque cada decisão é uma, fui rever e tal. Eu peguei e liguei para ele. Eu falei: olha, infelizmente, eu queria muito te falar que você podia ficar. Ah, mas tem tanto tempo que eu não fico com meu filho assim, eu não vou trabalhar, queria aproveitar. Mas você não pode. Ah, mas ele não vai ter aula. Eu falei: ah, mas na decisão o juiz determinou que no dia que não tiver aula, você não leva na escola, mas você entrega na casa da mãe. Então, se você fizer uma leitura mais apurada, você vai verificar que a criança precisa ser devolvida. Nossa, ele ficou muito frustrado, principalmente porque ele está seguindo à risca aquela decisão, aquela tutela, uma decisão ainda provisória, mas, em compensação, ela vem também cumprindo tudo que está ali e não está tudo decidido. E ele: ah, mas meu filho... Eu falei: olha, desculpa, mas eu não posso dizer para você que você pode. E eu fiquei, assim, muito triste de não poder falar para ele, porque diante de toda a advocacia feminina e feminista que a gente exerce, pratica, esse é um pai, uma exceção, que faz questão, que paga os alimentos, que faz questão de ter a convivência do filho, mas que, infelizmente, aquela mãe utiliza da ferramenta judiciária do processo de convivência mal resolvido, mal decidido, para impedir que o pai consiga ter um pouquinho mais de convivência com aquela criança. E aí, quando você falou, doutora Andréia, eu me lembrei desse caso emblemático. É horrível, é uma sensação horrorosa você ter que... Só que, assim, a gente precisa dessas decisões difíceis também. Não dá para trazer só a parte boa. Não. E essa criança tá 1 ano praticamente sem ver o pai. Esse tempo não volta. Não volta. Esse é o meu entrave com o Poder Judiciário no direito de família. E ele teve um outro filho agora, que também está numa outra relação, e a irmã pede, uma irmã de 3 anos, e a irmã pede, né, a convivência com o filho e tal. E ele não consegue, né, unificar a família e ter um pouquinho de paz. E é um processo assim que ele já até acabou de me pagar. E eu continuo advogando porque eu não tive ainda uma sentença. Por quê? Porque a gente tem o limitador do judiciário, o processo não finaliza, o cartório faz errado, eu tenho que ir lá a semana inteira. E aí, quando a gente conseguir uma tutela, a gente precisa refazer aquela decisão da tutela para poder ter uma coisa mais amarradinha com toda... E o processo não acaba, faz estudo social, não sei o quê. Então, assim, infelizmente, eu tive que falar para ele e, nesse momento, o tempo que ele perdeu com o filho realmente não vai voltar. Eu tenho uma opinião sobre essas questões, que é a dificuldade, né, que as pessoas têm de entender entre a conjugalidade e a parentalidade. Né? Exato. A gente já está partindo para um outro momento no mundo, que é a possibilidade de você ter, né, uma coparentalidade sem nunca ter sido cônjuge. Né? Você Exato. pode combinar com um amigo seu: ó, não vamos casar, mas você pode doar o esperma, eu faço uma autoinseminação, nunca tivemos uma relação afetiva amorosa, mas temos um filho. Né? Parece que nessas hipóteses é mais fácil de você discutir as consequências dentro do direito de família do que no caso em que as pessoas passam pelo momento da afetividade conjugal e depois se separam. Mas é importante a sociedade entender que parentalidade e conjugalidade são coisas diferentes. Primeiro ponto. Segundo, nós mulheres, né, nós temos tanto tempo, né, de submissão, de patriarcado, de direitos negados, que quando nos é vislumbrada uma possibilidade de direito, em determinadas situações e em alguns casos específicos, é possível que esse direito seja utilizado de forma abusiva. E é o que acontece. Então, às vezes, esse direito utilizado de forma abusiva só vai ser afastado mediante o caso concreto. Quem está aí para resolver isso somos nós, advogados. Porque o juiz, né, ele vai olhar a partir da perspectiva da lei, da doutrina. Né? Quem sabe, no caso da participação desse pai ou dessa mãe, somos nós.
Quem sabe, né? Se esse pai agora quer ver o maravilhoso pai para a criança, mas ontem estava cometendo violência doméstica com a mãe e isso afetou a criança, somos nós ali dando caso concreto. Me preocupa muito essa questão do esvaziamento de pauta, né? Sobre isso. Porque eu já ouvi muitas colegas dizerem, né? Eu não estou falando do seu caso, não, Maíra, pelo amor de Deus. Aham. Mas eu já ouvi muitas colegas dizendo assim: mulheres usam a Lei Maria da Penha Toda hora. contra o direito, abusando e denunciando. Sim, é verdade, mas isso é um abuso de direito, isso não justifica que não tenhamos uma lei, né? E por que esse abuso existe? Porque isso é um reflexo de muito e muito e muito tempo em que nenhum direito era conferido a essa mulher, que sequer era mulher, né? Ela era ali vinculada ao pai, do pai para o marido, então a gente ainda está saindo disso com muito mais dificuldade as mulheres pretas, com muito mais dificuldade quem está em situação economicamente vulnerável, com muito mais dificuldade quem é idoso, né? Então, eu acho que o caso concreto hoje é quem está dando a dinâmica do nosso trabalho e alargar determinados conceitos para que caiba o conceito no caso e não o caso no conceito, é o Exato. nosso papel, né? É o nosso papel. E só a advocacia vai fazer isso. Não tem. A defensoria, beleza. A defensoria ainda tem um manto institucional. Vocês percebem que a advocacia, a gente tem uma coisa, uma vaidade, né? Uma loucura. Para que Um isso? ego. Até porque cada caso é caso. Você já pegou caso igual? Eu nunca peguei caso igual no direito de família. Sabe? Nunca. Também não. Nunca peguei nenhum Nunca caso. peguei. Assim, isso vai começar só. Eu sou meio contra esse negócio de modelo, né? Me dá um modelo. Tem horror a Me isso. dá um Eu modelo. também. Horror. Eu não gosto disso, tá? Ponto. E compre Eu também 300 não. peças em direito de Já família que virei. eu vou ver. Que isso? Mas tem muito. Eu não Estou sou muito vendendo fã. pro resto da vida 1000 peças de direito de Tá, família. eu começo as minhas pessoas de zero mesmo. Sim. Daquela também. parte chata. Tela branca. Daquela parte chata do endereçamento que a gente odeia fazer, mas tem que fazer. Do endereçamento. E a gente começa do zero, porque cada caso é um É É um caso. caso, é verdade. Eu não sei se talvez existam algumas áreas mais mecânicas, quem trabalha com IPTU, essa parte de tributário, ou talvez alguma coisa de direito do consumidor que seja, tipo aquela época que teve negócio de pulsos da. Aí, ok, acho que talvez seja realmente uma coisa mais mecânica. Mas, gente, relação humana. Existencial, não tem Como você ter modelo? Não tem, cada um é um. Eu não sei de quem seria essa responsabilidade, se é das escolas, do Ministério Público, uma política pública que ensine isso. As pessoas têm que saber isso. É diferente conjugalidade e parentalidade. Você pode nunca mais olhar para essa pessoa como sua esposa, como seu marido, mas se tem filho, Vão ser pais a vida inteira. Acabou, tem que aprender a negociar. Tem que aprender a negociar. Nesse caso, por exemplo, se eles tivessem uma boa relação, ele poderia dizer para ela assim, querida, olha só, meu até domingo, mas eu vou ficar aqui mais 2 dias. Pô, beleza, vou até aproveitar para viajar, tá tranquilo, Não depois tem. eu fico com ele no próximo. É. Cara, isso, né, é uma combinação que faz parte da vida. Sim, mas eu sempre levo essas informações, eu falo, vocês precisam ter um mínimo de diálogo. Uhum. O mínimo. Vocês terminaram uma relação, mas vocês vão ser os pais dessa criança a Pra vida sempre. inteira, pra Eu tenho sempre. pessoas que só se falam por e-mail. Eu também. Constei E-mail. acordo e audiência, comunicação só por e-mail. Só por e-mail, porque não É. tem, eles não têm Não me liga, condição. não fala no WhatsApp, Eles não têm e-mail. condição, porque Eu eles ia falar se isso matam agora. pelo WhatsApp. Eles se matam. Acordo homologado na justiça. Tem que ser assim. Com meio de comunicação Meio de Olha que específico coisa lá. maluca. É. Seu filho passou mal. Aí você manda um Aí e-mail. você manda um e-mail. Sabe e-mail. quando que aquela pessoa vai ver um e-mail, gente? Não sei. Você não pode ligar. Não pode ligar ligar. pra pessoa pra falar, olha, Surreal. olha, seu filho passou mal, estou indo pro hospital, me encontra lá. Muito desafiador. Porque É. não tem nenhum diálogo. A maioria dos casos, tá? Isso é a maioria esmagadora, é diálogo zero. E se encontrar, vão sair rolando aqui pelo chão. Ou pior, liga pra gente. Olha só, fulano me mandou um WhatsApp aqui, ela tá proibida de De mandar. mandar. Ô, querida! Oi! Domingo! Domingo! Hoje é domingo. Né? Como vai? Como tá seu dia? Né? Mais ou menos Olha, tô assim. te ligando aqui porque não consegui aqui, não tô voltando. Tô ligando pra você que eu quero mandar uma mensagem pra fulana, mas a fulana não vai me atender porque tá Gente. dizendo aqui que eu não posso mandar mensagem pra meu amor. Olha só, Tu ligou pra mim! Nós estamos falando de casais com problemas emocionais claros, né? Sim. Claros, né? Não se resolveram emocionalmente no fim do relacionamento. Mas eu tenho um caso que é sensacional. Eu consegui fazer um acordo de geral.
Foi divórcio, foi alimentos, foi visitação, foi combo. aquele combo todo. Eles acordaram 3 dias da semana na casa de uma semana, 4 na outra. Na outra invertia. Eles, até a criança fazer 15 anos, 16 anos, eles teriam que morar no mesmo bairro. Eles não poderiam trocar de escola, a não ser por comum acordo, senão a criança era obrigada a permanecer na mesma escola. Um levava para o inglês na quinta, outro levava na terça. E na outra semana eles invertiam. Férias, eles não ficavam aqueles longos períodos, não. Eles combinavam as suas viagens, e aí, olha, nesse ano a gente vai... Sabe? Tudo muito organizado. Um acordo de mais de 10 páginas. Tinha absolutamente todos os feriados nacionais, municipais, estaduais. Eu coloco também, pra não me ligar no feriado. Tinha Eu tudo, coloco. tinha horário. E os uniformes, cada um ia ter que ter o seu na sua casa. Porque, na verdade, isso é uma guarda alternada. Isso não é uma guarda compartilhada, isso é uma guarda alternada real. Em prática, a guarda real. É. Esse acordo tem 4 anos. E está fluindo perfeitamente. Nossa. Que Tudo maravilha. aquilo que a psicologia, né, fala quando a gente, né, nos nossos processos de família, que a criança tem 2 casas, que é ruim, que não sei o quê. Garoto, não tem problema nenhum, é super tranquilo, estuda, ama ficar na casa do pai, ama ficar na casa da mãe, ama ter 2 quartos, ama ter 2 festas, ama ter 2 tudos, 2 passeios legais. Você falando aqui, pensei em botar no meu contrato de honorários, não ligar no final de semana se alguma coisa der errado. Né? Mas tem advogado que faz isso. Salvo se for, Tem né? advogado que faz isso. Tem uma cliente que ela me liga porque o ex-marido não pode ligar pro advogado. Passou das 6, o advogado não atende ele. Aí ela me Olha, liga. Aí ela me liga. Fica sujeito não, a uma porque alteração ele- contratual. Viu? Mas E tem, ela me liga. mas tem que ter um limite, gente. Tem que Tem que ter um limite. tem que Isso é ter. importante. É importante você ter. Mas a gente trabalha com família. É. E família tem conflito e problemas todo dia então, e toda hora. Mas Fio do qual é o mais, limite? né? Não posso esperar o dia Mas seguinte. a gente precisa, isso mesmo que a gente estava conversando, a gente precisa dar o limitador para aquele cliente. Ele precisa saber que, para além de advogadas, nós somos o quê? Humanas, temos vida, família, casa, cachorro, filho, papagaio, Planta. né? Porque assim, eu juro que Tem eu fico planta. pensando que além de uma busca e apreensão de menor, o que levaria um cliente a te ligar 11 da noite? Saudade, não sei. Assim, eu não consigo, a minha cabeça não funciona nesse sentido. Assim, óbvio, uma busca e apreensão de menor, não entregou, fugiu com a criança Fugiu do do país, país. ou uma autorização de viagem urgente que precisou fazer. Isso são casos São É. casos que não tem extremos. hora. Mas Mas são quantos casos extremos a gente tem? Mas são casos extremos que a gente consegue limitar e identificar. Para eles, não. Para eles, tudo é urgente, tudo é extremo, tudo vai demandar um Olha, problema, domingo, 6 conflito horas. gigantesco. Olha, me devolveu sem aquele casaquinho novo que eu comprei. Nossa, tem muito isso. É, Tem a muito isso. roupinha- Eu tenho A certeza roupa ficou na que mochila. Eu tenho certeza que a madrasta. Ai, tá pra lavar. Entendeu? Não devolveu. Tem muito disso. E o suco muito. de laranja? Olha, ele deu suco de laranja. Pra quem que ele deu suco de... Pra criança? Falei, quantos anos tem? 2 anos. Falei, mas não pode dar suco de laranja? Eu só penso... Assim, né? Às vezes eles estão. Ele não pode. Não pode. Por quê? Não, porque o suco de laranja é o açúcar em forma de fruta. E a criança... E eu só pensando no brigadeiro, comeu. Disse ela. Eu falei, não, beleza. Aí você espera aí que eu vou ligar pra ele então. Liguei, né? Porque vai, que não sabia se a criança era diabética. Liguei pra ele, tudo bem? Fulano, tudo bem. Você deu suco de laranja? Olha a situação. Olha a situação. A gente estuda tanto pra isso. Ele, ué, minha mãe deu. Por que não pode? Eu falei, mas não sei. Não sei, o filho é teu, né? Tem que saber. Mas é que a mãe me ligou tão preocupada que eu achei que podia ter algum problema de saúde, que impedisse, porque ela falou que a laranja quer dizer não sei quanto de açúcar. Aí ele, não, é que ela começou uma alimentação vegana, específica, que não sei que não pode. E aí, não, mas já tá tudo conversado, a gente é amigo, eu acho que ela tem que fazer isso mesmo. Eu falei, então tá bom. Então vamos combinar aqui uma coisa. Criei um grupo só pra isso. Por favor, não me ligue pra falar do suco de laranja. Maravilha. Fala sobre alimentação, não sou nutricionista. Eu sou advogada. Então, por favor, né? Resolvam, são amigos, resolvam entre vocês, né? Pra dar certo.
São essas coisas. A Acontece. gente vive... É sobre isso. Essa é a advocacia real. Não, o programa é a advocacia real. Real, Essa é a advocacia oficial. real. Aquele glamour que não tem, que ninguém Não te conta. tem. Te conta. Ninguém te Dos conta. bastidores é essa Na verdade, loucura eu tô aí. aguardando a face do glamour. Não chegou ainda. Não, nem pra A mim, sua nem pra mim, Não. nem pra mim. A fase do glamour, se passou pro outro escritório. Foi lá pro teu, faz o glamour. Não tá, não. Nossa. Tudo bem que eu sou uma pessoa desorganizada, mas eu acharia. Eu acharia. Ai, muito bom, muito bom. Gente, suco de laranja foi, ó, top 10. Então, essa foi top Essa 10. Top 10. Essa top é Esse 10. vai ser o top 10, top 10 do TikTok. Vai pro TikTok. Sigam Ainda a bem gente tem um no TikTok, hein, galera? TikTok e um short lá no YouTube, hein? Que o short do YouTube, fiquei sabendo, ó, movimenta muito, hein? Eu não tenho TikTok, preciso fazer um, né? Tem que Eu fazer também uma não conta, tenho. obrigada. Faz Fazer uma a conta, você pode entrar só. E segue lá. Os nossos Pode, assessores real, do estúdio Vamos nos recomendaram fazer o TikTok, então foi feito prontamente. Prontamente. De acordo com a solicitação. Não, com a comunicação sabe de tudo. Comunicação Sabe sabe de a tudo. gente, a gente tá muito bem assessorado aqui, né, por sinal. Procure o Café Cast Estúdio, Gente, onde uma o hora e 10 podcast, já. É isso mesmo. onde o podcast é o melhor do centro do Rio de Janeiro. Isso. Então, Vamos dar aqui sequência. Eu tinha planejado da gente falar de 2 temas específicos, mas acho que vai ficar um pouco apertado em relação ao horário. Mas eu já recebi um ok. Ai, que Acho bom. que eles estão Nem gostando. precisa Não, ter vocês uma- estão gostando, Vocês estão se gente. divertindo. Recebi um ok, né, A produção? pessoa nunca mais vai dar suco de laranja pro filho. Eu vou... Ou nunca mais vai chamar a gente. Ou nunca mais vai chamar a gente. Aquelas loucas do suco Tem de de laranja. laranja. Depois da polêmica do suco de laranja, ouvintes, participantes, vou passar a palavra para a doutora Andréia, para ela falar um pouquinho da ouvidoria, dessa sua atividade, porque além de advogada, né, tem outras frentes, outras pautas. Eu queria que você partilhasse um pouquinho essa sua outra atividade, dentre tantas outras, né? Principalmente a sua atividade na Ordem dos Advogados. E para além, né? Você faz um trabalho social também, que acabam corroborando para a mulher que você é hoje, pela profissional que você é hoje e pelo que você faz, né? Faz e contribui para a sociedade. Então, partilhe um pouquinho com a gente. Ouvidoria é um trabalho lindo, né, gente? Vocês sabem que é meu xodó. Pena que não dá pra parar de advogar pra viver disso. Mas é meu xodó. Eu amo. É um trabalho que eu amo. São 2 anos. Nós fizemos 2 anos agora, mês passado, de ouvidoria. Foram muitos desafios, gente. Qualquer pauta da mulher é desafiante. Lembra que quando você não estava aqui ainda, quando eu cheguei aqui, que eu estava conversando com elas, eu, jovem, numa sala de audiência, o juiz disse que eu não era pra estar ali. Eu tava assim. Ah, você já tava? Uhum. Eu já não era pra estar ali, que eu não era pra... Que mulher que trabalha fora não pode reclamar quando um homem não levanta pra ela no ônibus se ela estiver grávida. Umas coisas muito loucas, né? Então, assim, vocês imaginam o que a gente passa na ouvidoria. Não é fácil. Né? Tem 2 ouvidoras maravilhosas aqui, Maíra e Ani. Fazem um trabalho incrível, me salvam toda semana. Não são poucas vezes, não são muitas, me A salvam. demanda é grande. A demanda é grande. imensa, porque a gente atende não só mulher advogada, atende também toda a sociedade civil. Fico até surpresa com os números, porque nós temos muitas outras ouvidorias, né? Eu tenho a ouvidoria do Ministério Público, a ouvidoria do Tribunal, tem a ouvidoria... O Estado ainda, no Secretaria de Estado, não tem, mas está organizando uma ouvidoria, que é muito bacana. A Secretaria de Estado faz um trabalho muito importante na pauta. Então, a gente tem várias ouvidorias. Tem a Nudem, que não é uma ouvidoria, mas é um espaço... Faz o trabalho, encaminha para toda a rede. Tem parceria, né? Tem parceria, toda a rede do município. Eu só tenho a agradecer pelo espaço que eu tenho hoje na ouvidoria, agradeço muito. Vou continuar, pretendo continuar na ouvidoria. Próximo triênio, fico feliz, né? Elegemos finalmente uma mulher na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Ana Tereza, e eu fico feliz de ter Primeira colaborado. mulher, né? Primeira mulher, 94 anos. Olha... Primeira mulher em 94 anos. Então, assim, eu fico feliz de ter colaborado um pouco com esse trabalho, com essa eleição, de conseguir elegê-la. De coração, para mim, realmente é gratificante participar desse conselho, porque para mim é emblemático, como a gente teve a última eleição, né, que a gente teve a paridade de gênero e os 30% das cotas raciais, né, negros, pardos e indígenas.
Então, agora a gente elege uma mulher. Então, assim, a ordem vem avançando. Pode não ser na velocidade que a gente gostaria, da forma com que a gente gostaria, mas ela vem avançando. E a ouvidoria é um avanço. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque você atender a sociedade, você encaminhar, você fazer parceria com órgãos tão importantes, num país que mata a mulher, né, na velocidade da luz, sem sombra de dúvida, é extremamente importante. Todos eles são. Né? Não é a nossa ouvidoria mais importante ou menos importante. Todas elas são. E a gente ontem estava conversando anteontem, né, lá na CBMERG, né, sobre essa importância do canal de acesso. A verdade é que a gente tem muitos trabalhos espalhados, muitas casas de referência da mulher, tem tudo isso. Né? Tem governo federal, você tem do estado, você tem do município, você tem tudo isso. Mas você tem poucas portas de acesso para essas mulheres. Elas não sabem aonde ir. Acho que esse é o maior papel da ouvidoria. É dizer para ela, olha, você precisa procurar esse lugar, você precisa fazer isso, porque é o caminho para você sair do seu ciclo de violência. Sim. Elas não sabem o que fazer. Assim, sofri violência, e agora? A gente está falando na nossa bolha. É muito fácil a gente falar para nossa bolha. Que todo mundo sabe o que fazer, sabe onde procurar, sabe onde ir. Tem informação, tem celular, tem rede de apoio. Agora, quando você fala isso, né, na periferia, numa comunidade, uma pessoa que não estudou, que não tem acesso a nada, que quando vive num ciclo de violência, provavelmente mal consegue falar com os próprios parentes, que é a primeira coisa que, né, que o agressor faz é tirar ela, afastar ela de todo e qualquer vínculo, né, familiar e afetivo, que não seja ele mesmo, para que ela fique dependente única e exclusivamente dele. Exato. Então, quando você fala para essas pessoas que não sabem o que fazer, né, é gratificante. Nós somos um grãozinho de areia. Costuma falar, nós somos um grãozinho de areia. Mas é um trabalho que vem crescendo e que a gente tem projetos para crescer no ano que vem. A gente tem uma pesquisa muito importante para fazer. Estamos sabendo com qual universidade vai ser feita. Porque hoje a gente faz política para a mulher na ordem sem dados, com poucos dados. Não vou dizer que é sem dados. A gente tem os nossos dados, mas eles são poucos. Então, eu acho que política pública, e para mim isso é política pública, ela precisa ser feita baseado em informação. Informação concreta. Né? Então, a gente tem um projeto para que esses dados sejam coletados da advocacia feminina, para a gente saber onde elas mais sofrem assédio, onde elas mais sofrem violência, é no ambiente de trabalho, é dentro de casa, é no fórum. Nós tivemos um caso que nós recebemos lá de uma advogada que o serventuário acessou o sistema interno do tribunal para pegar o e-mail dela, para mandar um convite para sair. Gente. Isso é algo inaceitável. Inaceitável. Gente. Assim, eles não conseguem diferenciar a mulher, sabe, da mulher que está ali trabalhando. Você está ali trabalhando. Você é uma profissional. Eles olham você, aquela mulher, como um pedaço de carne. Essa é a realidade. E não como uma profissional que está ali trabalhando. Isso é uma falta de respeito, assim, sem tamanho. Você imagina a gente fazer isso dentro do nosso sistema da ordem? Chega um advogado lá, Flávia diz, nossa, André, é bonito, hein? Vou dar uma olhadinha lá no sistema para ver qual é o e-mail, o telefone dele, que eu vou... Me passa... Gente, que loucura. Sim. Coisa que com homem geralmente não acontece. Jamais aconteceria. Ou vai chamar a gente de louca, né? Ah lá, louca. Ah lá, louca. Ah lá, louca. Não é possível. Essa mulher tá maluca mandando e-mail? Exato. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a gente tem projetos. Eu espero que a gente tenha outros projetos conto com vocês. Para que a gente possa produzir. A gente tem que produzir, porque a pauta é importante, ela é necessária. E quanto mais a gente produzir, principalmente aqui, é a vida de advogada. Toda advogada, se não sofreu, vai sofrer um dia. Toda mulher, se não sofreu, vai sofrer. A gente é só um recortezinho da sociedade, a gente é uma pontinha da sociedade. A gente não é diferente de toda a sociedade. Então, acho que mais ou menos, é um pouquinho do que a gente faz lá na OAB. Ai, que maravilha. É muito importante a instituição ter esse olhar, né? É importante e necessário, né? Porque, para além da advocacia, a ordem tem esse dever, né, do Estado Democrático de Direito e a sua função social. E não pode fechar os olhos para essa realidade, né? Infelizmente, de mulheres que morrem todos os dias, que mulheres sofrem violência e que mulheres advogadas também sofrem violência. Né? Na minha atuação como coordenadora da assistência na parte da mulher, na CAARD, a gente faz muito acolhimento, né? Tem alguns projetos direcionados para mulheres advogadas que sofrem de violência.
E são muitas mulheres que sofrem violência. Advogadas, né? Todas mulheres, mas com recorte. E quando a gente verbalizava isso em palestras, né, encontros, as pessoas ficavam em choque, porque não conseguem imaginar uma mulher que é do direito, que entende o direito, sofrer violência doméstica, né? Mas todas nós somos mulheres, somos vulneráveis, né? E a violência doméstica não tem... ela é democrática, né? Atinge todos os níveis sociais, intelectuais, e te deixa uma pessoa ali vulnerável à situação, tu fica preso, enfim, tem que romper esse ciclo e só por meio de uma outra pessoa. Enfim, tem todo esse procedimento para você sair ou entender que realmente você está numa relação ali abusiva, tóxica, e também é todo um caminho para essa mulher tentar sair, né? Porque por mais que tenha conhecimento ou não, aqui falo de todas as mulheres, o principal é esse acolhimento, é você receber e entender. Porque primeiro você fica sem orientação mesmo. Será que essa mulher tem rede? Aí ela é dita como uma maluca até pela própria família, né? Então, quando ela procura ajuda, ela quer um abraço, quer entender se ela realmente pode contar com você, né? E dali faz o direcionamento. Eu falo que, assim, o acolhimento, a gente não fala sobre questões jurídicas no primeiro momento, né? A gente só escuta aquela mulher, entende a realidade daquela mulher, vê se é o momento adequado para dar as orientações pertinentes para aquela mulher e fica à disposição. Olha, você pode contar comigo, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, ver a Ordem dos Advogados fazer esse trabalho se torna-se até motivador, né? Motivador e necessário. Porque até que para o nosso projeto a gente vai criar um canal de denúncia, né? A gente está planejando aqui como vai implementar, enfim, estamos em fase de ajustamento, né? De ajuste, e com certeza, infelizmente, a gente vai receber muitas mulheres, inclusive mulheres advogadas, né? Então, a gente também tem que fazer esse direcionamento. Eu sei que a Ordem também tem parcerias com o NUDEM, né? Tem como direcionar. Não somente a que o alcance não vai ser só mulher advogada, mas a mulher da sociedade civil. Isso é importante também, porque a Ordem tem um limitador, né? Não pode, infelizmente, não tem nem braço de atender todas as mulheres, mas devido às parcerias, delega, né? Essa mulher não fica sem orientação. Tem um acolhimento, mas tem um direcionamento para a instituição pertinente para realmente resolver as questões jurídicas, né? Que, por mais que tenha acolhimento, a questão psicológica, vai precisar de uma assistência jurídica para lidar com esse processo. E quando se tornar um processo judicial, né? Então, realmente fico muito feliz por você estar firme e vai continuar nesse triênio. Então, o que você precisar, conte conosco. Queria também que a Maíra falasse um pouquinho da sua experiência como ouvidora e depois passar a palavra para a doutora Anne, porque é importante a gente... A advocacia é muito fechada, né? Eu vejo que nós, quanto advogados, precisamos de comunicar mais uns com os outros. Sim. Eu não vejo essa união. E até entender como funciona a Ordem dos Advogados e como a gente precisa dessa Ordem dos Advogados fortalecida para o nosso dia a dia. E vendo pautas femininas, com a pauta de gênero, crescendo na Ordem, sim, de fato, é um avanço. Né? E isso também dá um respaldo jurídico, institucional, para a nossa atuação aqui fora, né? Para a advocacia real, para a advocacia do dia a dia. Então, para além, né? São os conjuntos de fatores que corroboram e que deixam a gente mais animada em relação a essas conquistas que vêm sendo alcançadas, almejadas na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Complementando a tua fala, doutora Flávia, eu acho importante a gente... explicitar que a pauta da mulher, independente de qualquer pauta que seja violência, assédio, qualquer outra pauta, eu acho que precisa ser uma pauta unificada, né, fortalecida, de todas as frentes lá na instituição, aqui fora, o Pod Real, ouvidoria, tem o Instituto Justiça Delas, tem outras frentes, né, que precisam... né? Exato, que precisam se unir para a gente poder levar ajuda, resposta, e o que a gente faz muito na ouvidoria, que é a oitiva qualificada, né? Porque a mulher realmente, quando chega no primeiro momento, ela quer expor, falar, externar o que ela está passando. A partir do momento que ela deu o primeiro passo para romper o ciclo da violência, a gente recebe essa mulher para fazer a oitiva, e
fazer a oitiva dessa mulher, você consegue mantê-la fora daquele ciclo. Ou consegue levar uma solução para aquela questão de assédio. Enfim, só complementando também, eu faço esse trabalho lá na Ouvidoria da Mulher, mas eu também faço esse trabalho no Instituto Justiça Delas. Já fiz também como subcoordenadora da Caixa de Assistência dos Advogados com a Flávia, que é a coordenadora. Então, assim, é uma pauta que a gente acaba querendo unificar em todos os lugares e levar um pouco do que tem de estrutura de um lado e do outro, mas sempre com a finalidade única e exclusiva de atender aquela mulher que está necessitada, seja ela advogada, da sociedade civil, não importa. Eu fiz uma participação no G20 agora, fui convidada por uma advogada, a Ed, e ela é da Frente Nacional do Hip Hop. É um projeto muito bonito que ela faz, que inclui a cultura com a desigualdade de gênero, levando para as periferias essa unificação para dar uma assistência a essas mulheres em que o Estado não chega de jeito nenhum lá. E aí, em muitas falas que a gente teve lá, eu achei que foi muito interessante, porque eu chego com a minha fala um pouco privilegiada, né? Com acesso à medida protetiva, com intimação do agressor, mas que naquele lugar, na periferia, lá na comunidade, isso quase não acontece, porque a mulher não consegue acessar a medida protetiva, ter o acesso ao judiciário para esse sentido, para se resguardar e se proteger. Por quê? Porque quem manda lá não é o Estado. Quem obedece lá, as pessoas que obedecem lá, obedecem outro tipo de pessoas. O poder, exato, que é o que comanda e que é o que ela tem naquele momento ali. Então, é muito mais rápido para ela o acesso àquela pessoa que está lá comandando do que é capaz até dela colocar a própria vida em risco quando ela faz a busca de uma medida protetiva do judiciário, seja da Maria da Penha, da Rede. E aí esse questionamento me ficou muito na cabeça, porque eu fiquei pensando como ajudar, como fazer, como dar efetividade a tudo isso que a gente tem na Lei Maria da Penha, que ela é uma lei muito ampla e efetiva, eficaz, mas aqui fora, lá dentro, nem sempre a gente consegue levar. E eu pensei muito no que eu poderia fazer. E aí ela me propôs, eu fiz já um projeto, montei um projeto na minha cabeça para poder fazer uma unificação disso. E aí, daqui a pouco, você vê que você consegue, de alguma forma, tentar ajudar todas essas instituições, todos esses coletivos, para todo mundo conseguir, de alguma forma, ter o seu resultado final. E aí vem o Corpo de Bombeiro, vem a Sala Lilás, que é um projeto que eles implementaram também, que é um projeto belíssimo, né? E é um local que a gente foi ontem, né, Andréia? Extremamente masculino, plateia toda quase, mas 10% de mulheres assistindo, né? Mas que é extremamente necessário para a desconstrução de muitos, né, problemas que a gente tem em relação ao patriarcado, machismo, enfim. E aí eu acho que o fortalecimento da rede de apoio, eu acho que é muito importante. O que a gente mais faz lá na ouvidoria é fazer oitiva, qualificada, em um primeiro momento, e é o que a gente tem que fazer sempre em todos os outros lugares. Então, assim, eu fiz uma reflexão muito pensando o que eu poderia fazer, e eu acho que o primeiro momento, esse podcast, é o primeiro passo que a gente está dando, doutora Flávia, para a gente poder conseguir unir o que a gente já está fazendo aqui. No primeiro momento, a gente fez um encontro de 2 criminalistas, uma da pauta de violência doméstica, a Anne também, que estava direto na delegacia, e agora a gente traz 2 pessoas que são da área de família, para a gente poder relatar e entender o que acontece, e você vê que sempre a mulher, a violência, está no meio desses problemas, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tentar unificar, fortalecer, enquanto advogadas, né, que somos, e enquanto mulheres, né, para a gente poder deixar alguma coisa aí para o futuro, para as minhas filhas, para os filhos da Flávia, da Anne, da Andréia, enfim. Que ainda vão nascer. Sabe que lá... É o projeto. Sabe que lá no CBMERG,
a doutora Isabelle, que é a nossa subcorregedora da ordem e Sim. corregedora da mulher, ela fez um comentário que eu achei que é algo que precisaria pensar, amadurecer para ir para frente. Porque na infância e juventude você tem a escuta qualificada, você grava e aquela criança ela só fala uma vez. Isso. Se houvesse uma interligação, porque eu acho que o que falta entre os órgãos é a comunicação. Eles não se comunicam, os órgãos não se comunicam. Se a gente tivesse um sistema que funcionasse para todos, onde essa mulher precisasse, que ela tivesse um primeiro atendimento, onde aquilo fosse gravado, e aquilo fosse registrado, ela não seria revitimizada tantas vezes em todos os sistemas. Essa gravação, como vai na infância, isso iria para o processo, o juiz assistiria, o promotor assistiria. Então, assim, essa mulher não precisaria ficar sendo ouvida tantas e tantas vezes. E aí Acho que você isso é um projeto que deveria ser amadurecido nas relações de violência doméstica. E aí aquela mulher não vai ser revitimizada, né? Vezes. Tantas vezes e sempre, em todos os lugares aos quais ela procura ajuda, né? Eu acho que um registro único seria o suficiente. Seria o suficiente para isso. É uma boa proposta. Também acho. Uma boa proposta. A gente está aqui agora, falta muito. Passar a palavra para a doutora Anne. Para fazer umas considerações Sobre a ouvidoria? Comentar um pouquinho sobre a ouvidoria, sobre essa perspectiva de gênero, aplicação. A ouvidoria é um espaço que eu cheguei lá há pouco tempo, né? Fui pescada ali pela Andréia. Graças a Deus. Eu posso ver alguém solto que eu ela pescou. Graças a Deus. E tive muita sorte, porque ela falou assim, você vai fazer aqui os atendimentos com a Maíra. E aí eu tive a oportunidade de ouvir a Maíra falar no evento que a gente foi. E eu sou uma pessoa que pensa muito rápido. E aí eu tenho muita dificuldade da escuta qualitativa. Desculpa, minha ouvidora. Mas aí eu gosto também de observar. Então eu queria fazer uma justiça com a minha colega. A doutora Maíra, ela escuta com uma paz. A pessoa está falando para ela e ela pode estar assim com aquele sentimento de se revitimizar, mas você escuta com uma paz da cabeça, entendeu? Você escuta com tranquilidade, com clareza, sem nenhum julgamento, não tem uma ruga que sobe, que desce, nada. E aí eu acho ótimo que aí foca na Maíra, a pessoa vai falando, enquanto a pessoa está falando, eu estou lá só pensando, mas e que data casou, que data separou, o que tem de bem, quantos filhos tem. Já tem gente de ser advogado sendo advogado. Gente, e aí dá muita vontade de falar assim, me liga então depois que eu vou fazer o processo XYZ. Não pode, aí você fica naquela. Não, vou mandar para a doutora Andréia. Então, acho que a escuta qualitativa é uma coisa muito importante que a gente tem que aprender a fazer, né? Porque, às vezes, você está ali calada, e se você estiver calada com cara de paisagem, a pessoa acha que não está sendo escutada. E se você estiver esboçando qualquer outra reação que o presencial pode deixar muito mais claro que o virtual, a pessoa pode achar que você está pensando em 2 hambúrgueres, alface, queijo, cebola, picles. Então, quando a gente ver outra pessoa trabalhando aquilo, né, e aplicando, como você aplica, Maíra, e assim, você é uma professora para mim nesse ambiente, eu acho que isso é importante. Talvez a gente promover, né, sei lá, seminários não, conversas entre as ouvidoras para que todas possam, né, que já tiveram essa vivência, ouvir com mais qualidade, aprender a falar na hora certa, né, aprender que, como você falou também, Flávia, aprender o que falar. Porque a pessoa vai me contar uma história triste e aí ela vai querer que eu fale assim, sinto muito. Às vezes eu até falo, sinto muito. Mas o meu impulso é falar assim, mas como foi que você perdeu? Eu tinha conta corrente, não tinha... É difícil para mim ainda, mas eu estou aprendendo. E aprendendo que nesse lugar é um lugar de exercício da humanidade mesmo, né? E esse exercício da humanidade feminina, né, de entender a interseccionalidade, como você falou. A professora Ana Lúcia Sabadell me convidou para dar uma aula na pós de Direito e Gênero da Emerge, e aí eu fiquei pensando o que ela quer que eu fale, né? Ela, não, tá tudo certo, você vai dar uma aula de Teoria do Direito Civil Feminista. Falei, opa, não tem, né? Não tem, ainda mais o Direito Civil, que é uma área que é totalmente masculina, né? Totalmente branca, elitizada. É feito... Patriarcal total. A gente está ali o tempo inteiro tentando incomodar e criar fissuras para que seja possível ampliar. Então, talvez uma dessas fissuras necessárias
seja a humanidade. Ah, queria assistir né? essa aula, hein? A minha? Também tô querendo. Queria assistir essa aula. A teoria Como é do que você direito vai feminista. tirar? Como é que você vai criar a teoria do direito feminista? Olha, foi complexo, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Há quem Tá diga que gravada? foi bom. Não sei. Há quem diga que foi bom, mas foi bom. Para mim foi ótimo, né? E também para dizer que a ouvidoria é feita de mulheres, nós somos mulheres, estamos ali ouvindo, com a dificuldade de não se envolver com o problema e, ao mesmo tempo, doar os nossos sentimentos. Então, queria muito te parabenizar por isso. Acho muito Nossa, bonito pronto. esse trabalho Muito que você obrigada. faz. Eu fico até emocionada por conta disso, porque, na verdade, isso foi uma construção, né? Desde quando eu precisei, em algum momento, né? Que alguém me ouvisse por conta de um caso de violência que eu sofri. Então, eu tinha muita necessidade de falar. E todas as pessoas que eu tinha uma pequena abertura, eu falava, eu contava a minha história e era um desabafo. Né? Então, eu vi que a necessidade da mulher, num primeiro momento, é falar o que ela está passando, é falar o que ela passou. Demorou muito para eu poder conseguir entender mais o que era isso. Hoje, graças a Deus, eu já consigo trabalhar na pauta e fazer essas coisas sem ter um gatilho ou outro. Lógico que não é 100%, mas eu fiz disso a minha pauta, né? Meu objetivo de vida. Né? E a gente fez uma cartilha, né, Andréia? E essa cartilha me ajudou muito. A doutora Flávia também participou da elaboração e a gente acaba aprendendo sempre, né? E aí, nesse momento, quando a cartilha apareceu, eu me coloquei num outro lugar, né? Agora eu vou dar, vou responder e vou contribuir da forma que eu aprendi. Já falei, alguém já me escutou? Então, agora eu vou fazer isso, vou ouvir. E aí, por isso, quando a Andréia me chamou para a ouvidoria, eu prontamente, né, atendi, fiquei muito satisfeita. E tento, dessa forma, também contribuir, né? Seja com o corpo de bombeiro, seja com quem for. Apareceu na minha vida, eu tô unindo todo mundo. E aí tem a Frente Nacional Cartilha que nós vamos reformular. Já temos E já o doutor estão Dario. todas convidadas a ajudar. Já temos o doutor Dario também para dar a nossa contribuição, que a gente já conseguiu. Conseguimos o ok homem, dele. né? Para poder falar na cartilha, escrever na E assim, cartilha. eu acho que é por aí mesmo. Unir todo mundo e fortalecer e conseguir o resultado final. Isso. Né? E assim, te agradeço mesmo de coração, fico muito sensibilizada. É o meu propósito de vida, ajudar outras mulheres. Não consigo fazer hoje outra coisa. Foi o start da minha vida, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, mas foi a melhor. Né? Graças a Deus, eu hoje estou livre de uma violência. Eu quero que pelo menos uma outra mulher seja livre também, como eu sou. E é por isso que eu faço isso. Obrigada mesmo. Tá dando certo, viu? Você é excelente. Não, e eu Obrigada. vi a Maíra, é assim, né? Eu falo que é muito difícil uma mulher que não tenha... Existe uma mulher que não tenha passado por um momento de violência, né? Todas as mulheres passaram por alguma situação de violência, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher. E como a gente também tem essa questão de transformar a nossa dor em luta. Então, eu vejo isso muito em você, Maíra. Obrigada, Você Flavinha. veio através de um acolhimento institucional. Sim. Me recordo desse período, um período muito difícil para todas as mulheres. E ela conseguiu ressignificar, né? Tá nesse processo de transformação, de se perdoar. E agarrou a pauta, acredita na pauta, se dedica. Ela, desde o início do projeto, ela falava, vai dar certo, vamos ajudar as mulheres, vamos ajudar as mulheres e vamos ajudar as mulheres. Então, eu queria te parabenizar pela sua coragem de você falar do que você passou, né? De você conseguir ressignificar isso e transformar a sua dor em luta. Né? Hoje você tem uma mulher, você é importante. Você, óbvio que a violência deixa marcas, Muito. né? Mas a sua disposição, o seu carinho, o seu afeto, a sua sinceridade realmente é contagiante e está resgatando outras mulheres. Então, assim, siga firme, estamos juntas. Eu sei que você se emociona muito quando fala isso. A hora de chorar é essa. Não, hoje é sexta-feira. um período não. difícil. É hora de chorar essa. Mas- Vai emocionada. Mas é isso. Eu jurava que ela não ia, que a Maíra não ia aceitar quando eu convidei. Eu tenho Então, muito conversei com orgulho ela, falei, dela. Maíra, dá pra você, é possível pra você. Consegue, né? Você Porque já tem tá, esse né? cuidado também, né? Porque você vai lidar com outras situações de mulheres em situação de Que, violência. assim, eu querer uma coisa, É. ela conseguir
conseguir, ela ter vontade, né? Mas É outra completamente diferente. Mas eu vou falar, Flavinha, obrigada pelas suas palavras. Eu fico muito emocionada, não só porque a gente é amiga também, né? Assim como a doutora Ana e a Andréia, pela sensibilidade, né? E pelo reconhecimento. Mas eu jamais teria conseguido se não tivesse outras mulheres como vocês ao meu lado. Então eu agradeço. Pode chorar agora? Gente, momento afeto, né? Momento afeto, gente. Esses coraçõezinhos ali, ó, atenção. Produção, põe os corações. Jamais, é sério, gente. A gente não chega sozinha, não sai sozinha de uma relação abusiva, não consegue romper o ciclo da violência se a gente não tiver ajuda. E aí, conseguir continuar na pauta com todas as cicatrizes, com todo o histórico que eu tive, eu só consegui porque encontrei nesse caminho mulheres que me deram a mão e que não soltaram. Uma delas foi você, a Flavinha, foi você, a Andréia. A Ana eu conheci agora, que eu também, se quiser me dar a mão, vambora. Se precisar, vambora. Entendeu? Então, Vamos assim, lançar evidências. Vamos fazer. Contar evidências. olha, evidências eu sei. Hein? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz. A gente retribui para a sociedade e retribui para outras mulheres também exatamente o que a gente recebeu. Então, a vida devolve exatamente aquilo que você tem a ofertar. Como eu recebi muitas pessoas que me deram a mão, engajaram, olha, vai sair, vai dar certo, você vai conseguir. E é assim que eu quero fazer com outras mulheres. Então, eu jamais teria conseguido se vocês não tivessem me dado a mão. E eu, de novo, agradeço você, Flavinha, Andréia, Fernanda Mata, né, Ana Gleice, tantas outras que... A rede, né? É uma rede, Bianca Alves. Então, eu tive uma rede muito ampla e muito fortalecida. E eu só estou aqui hoje graças a vocês. Obrigada. O mais lindo é que você tenta proporcionar isso para outras mulheres. A rede que você teve. Você hoje é a rede dessas mulheres. Isso é importantíssimo. Parabéns, nunca Maíra. tinha me enxergado dessa forma. Mas hoje Nunca você é a rede tinha. delas. Nunca tinha. Obrigada, gente. Momento fofura. gente. Vou chorar para não borrar a Traz o chocolate, maquiagem. produção. Que eu vou dar Produção, doce. não posso chorar, porque senão vai borrar, não tem como. Mas tá tudo certo. Algum homem vai dizer que é TPM. As mimizentas. Brincando. Mas eu acho que a gente já tá se caminhando pro final. Não sei se a produção me confirma com a piscada ou não. Ok, entendi. Eu vou encerrar, vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais, tá? Mas antes, nós vamos implementar no nosso Instagram, Pode Real Vida de Advogada, a nossa live também, tá? Isso. Então, como não conseguimos esgotar todos os temas, eu estou fazendo um convite à professora, advogada, Anne, a participar da nossa live falando sobre o direito digital. Eu até li o seu artigo, que eu vou fazer questão, infidelidade virtual, as consequências de uma traição no campo da responsabilidade civil entre os cônjuges. Olha, maravilhoso. Assistirei, né? Tem responsabilidade, senhores e senhoras. Olha a traição, hein? Foguinho na foto da ex. Foguinho, É traição? foguinho. É traição. Será? Curtir Imperdível. Coraçãozinho. Curtir o Cauã Raymond. É traição? Curtiu com o irmão. Mandou mensagem no direct. E pronto, ferrou. Então, aguardem a cena dos próximos capítulos. Imperdível. Vamos divulgar nas nossas redes. Depois da nossa propaganda, da nossa estreia com a professora Anne, eu passo a palavra para a Andréia, e a Andréia, em seguida, já encaminha para a Anne para fazer suas considerações finais, para a gente encerrar aqui nosso episódio 2 do Pode Real. Flavinha, Maíra, obrigada pelo convite. Fico feliz. É difícil a gente ser convidada hoje para falar da nossa vida de advogada, né? A gente é convidada para falar sobre milhões de temas, menos para o sofrimento diário que nós temos no balcão do fórum, com juízes, desembargadores, que não nos recebem, né? Que nunca nos recebem. Nos tratam com carinho. Que não nos tratam com carinho. Então é difícil a gente falar da nossa vida de advogada. Eu não me lembro a última vez que eu falei sobre advogar. Então é bacana, é bom relembrar, até falar sobre isso. Não relembrar viver, porque a gente vive isso todo dia quando abre aquele maldito PJE. Mas porque a gente vive essa vida todos os dias. Mas falar sobre isso é difícil. Então, obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz. Adorei reencontrar você, Flavinha. Tinha um tempo já que eu não te via. Mas eu vi anteontem. Mas sucesso no podcast. Aliás, eu tenho certeza que vai ser um sucesso.
tá? Pelo que eu vi hoje, pela podcast anterior, pelo trabalho que vocês... Eu sei que vocês fazem um trabalho sério e tudo que vocês colocam à mão. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Boa sorte, contem comigo pro que vocês precisarem. Eu tô sempre à Obrigada. disposição. Obrigada. Beijos. Obrigada. Deixa a tua rede social, quem quiser seguir, doutora Andréia. ADV Andréa Tinoco. Não, ADV underline Andréa Tinoco. Eu tenho que tirar esse underline, porque underline não faz as pessoas acharem a gente. Mas se colocar Andréa sem I, Tinoco, Já acho. já acha. E você teria alguma sugestão? Alguma coisa que você quisesse acrescentar, Andréia? Não. Não. Tá bom. Não, eu já falei tanto. Também queria parabenizar vocês. Eu acho que está super dentro do que é necessário, né? A gente trabalhar direito, informação, aproveitar as redes sociais. Queria parabenizar pelas escolhas, porque estar aqui com a minha querida Andréa Tinoco é uma alegria, né? Com vocês, Maíra, Flavinha. Acho que quando você oferece conhecimento dentro daquilo que todo mundo está olhando, aquele lugar, que é o lugar da rede, você tem maior possibilidade de propagação, né? E toda vez que a gente propaga conhecimento, que a gente propaga uma mão, a gente também está trabalhando com direitos humanos. Então, para mim, Pod Real Vida de Advogada nada mais é também do que uma ferramenta de efetivação dos direitos humanos. Então, queria agradecer, parabenizar, me colocar à disposição, o que for necessário, né? Dentro Já aqui fica à disposição para a primeira live. Já vou falar sobre... Olha, eu disse que eu não tinha nada pra acrescentar, mas eu tenho. Vou só esperar ela acabar de falar, porque eu tenho TDAH, gente. Então eu lembro das coisas depois. Adoro. Meu Deus do céu. E dizia isso. Muito obrigada por tudo. Acho que foi Suas tudo redes tão bom. sociais, doutora. Eu vou dar uma Minhas. sugestão pra vocês, já que a gente falou de muito de violência hoje, para que vocês, em algum momento, tragam mulheres advogadas que passaram por violência processual dentro dos seus processos. Eu acho Sim. que é bacana para que as pessoas consigam entender o que é uma violência processual contra a mulher. Porque não é contra o seu cliente, não é, aquilo sai do debate cliente e o seu ex-adverso começa a ofender você, a pessoa da sua advogada, que nada tem a ver com aquele problema. Excelente pauta. A gente passa a ser o nosso voodoozinho ser construído e alfinetado, e toda vez que ele pega aquele maldito teclado para poder peticionar. Então, Exato. eu acho que é uma pauta Maravilhoso. bacana. Você falou isso, eu tô lembrando aqui que a minha cliente fala, tem uma cliente que fala que o ex-marido dela e o advogado dela chama assim, aquela sua advogadazinha, nariz em pé. Fala de mim assim. Assim, ultrapassou a questão processual dentro do litígio, já chegou a mim. Chega Mas no advogado. bem sutil, nada que pudesse, mais ou menos isso. Anne, muito. Mas eu falei, eu nem ligo. Eu vou defender o seu direito Não é até. lindo, a- seu Eu já fui chamada de. Jornalista. Eu já fui chamada de sem inteligência. É burra, né? Eu já fui chamada de sem inteligência. Só mudou a falar. Ai, meu Deus. Minhas redes sociais. @Anina Guedes, ANYNA Guedes. Também vocês me encontram no Sigam. Civil da Vida, @Civil da Vida, que é onde eu vou lá compartilhando questões de direito civil que estão mais em voga, alguns congressos, algumas outras coisas, assim, mais profissional. Dá um trabalho, né? Administrar 2 redes, estou quase unificando tudo em uma só, né? Dá. Mas me sigam. A minha rede pessoal já acabou. Enfim, está lá. Mas eu Obrigada, gente. Foi muito legal. Foi extremamente emocionante para mim, gratificante. É um projeto que a gente fala que é a menina dos olhos, né, Flavinha? E, assim, a gente espera muito que dê certo e que a gente consiga levar não só conhecimento, mas também um acolhimento para todas as advogadas, um fortalecimento de rede, enfim. Eu tenho uma sugestão. Tem, doutora? Então, Tem. vamos lá, considerações finais. Considerações finais. Quero fazer aqui um convite, né, doutora Andréia, já que vai permanecer na ouvidoria, né? Quiser fazer uma parceria, já que a gente vai fazer um canal de denúncia, a gente já tem uma proposta com o Instituto Justiça Delas, e se a doutora tiver à disposição, a gente pode fazer uma minuta de um projeto e encaminhar para a doutora ouvidora, e se tiver à disposição já da tá pronto. instituição. Já assino agora. É um canal de denúncia que a gente quer inicialmente para as receber, advogadas, mas também para civil. Então, se Aí, puder. se der o instituto, Isso. Acho ótimo. Aí
a gente quer até para... Acho ótimo. muito Sabia, obrigada. Então saímos com um projeto, Saímos com um pessoal. projeto. Projetinho, ó, quase Aprovado. pronto, aprovado. Aprovado. Obrigada, gente. A gente aqui, então, finaliza o segundo É. episódio do Pod Real Vida de Advogada. Doutora Flávia Monteiro, doutora Anny Guedes, doutora Andréa Tinoco. Muito obrigada. Gente, não percam, hein? A minha Segundo câmera episódio, ó, tá incrível. Foi aquela. A minha aquela. Beijo, gente. Tchau.